Que beleza! Que bom que você chegou até aqui. Eu sou o pastor Haroldo Ferreira e você está mais uma vez, ou pela primeira vez, no Segunda de Graça, um podcast que a gente tem feito aqui com muito carinho, com muita dedicação e com objetivo. A gente quer falar sobre a graça de Deus, a graça de Deus que opera em nós, opera através de nós, apesar de nós e nossas pisadas de bola, né? Mas certamente muito além de nós. Então, nosso objetivo é esse. Cada convidado que eu trago aqui é para a gente falar de uma perspectiva da graça de Deus na vida dele. E o objetivo é que isso alcance, salve, transforme, edifique você que está aqui com a gente. Fica até o final, que você vai ser muito abençoado. E hoje eu trouxe um grande amigo para conversar aqui comigo no Segunda de Graça, um cara sensacional aí, amigo do Reino de Deus, Carlos Pelerran. Fala, Opa! Carlão! Prazer estar aqui, Haroldão. Grande mesmo, né? Grande, sempre grande. Hoje já tá equilibrado o peso da mesa, não vai tombar para nenhum lado. Né? Obrigado por você estar aqui. Você que talvez um dia assistiu o podcast e achou que estava meio penso, né? Hoje não. Hoje tá ok. Depois do almoço ainda. Hoje tá resolvido. Verdade, verdade. Carlão, obrigado por estar aqui, mano. É um Obrigado prazer. mesmo. Sempre bom a gente caminhar junto, né? Sim. O ministério pôde aproximar a gente e vamos ver o que sai, né? Acho que sai coisa boa em algum momento. Sai justamente por causa da graça de Deus, né? Só ela. Até onde tem pecado, né? Superabunda, a né? graça se manifesta ainda maior. Então, olha, tem tudo pra graça se Esse é manifestar o melhor hoje. episódio, então, hoje. Vai longe. Onde a graça mais se manifesta. Bom, mais uma vez, Carlão, obrigado por você estar aqui. A gente sempre pede para o convidado que chega aqui trazer uma definição própria do seu próprio entendimento, nada muito aprofundado, né? Mas o Carlos hoje atua já no Ministério Pastoral da igreja dele. Eu falo, mano, o pastor sempre tem que responder umas perguntas, né? O cara chega, pô, Carlos, mas e aí, mano, a graça de Deus? O que é a graça de Deus? Como a gente pode entender a graça? Cara, tem respostinha protocolar, né? Do favor imerecido. Mas eu sempre gosto de, quando algum jovem me pergunta, algum irmão, de lembrar que justiça a gente recebe o que a gente merece, a misericórdia a gente não recebe o que a gente merece, e a graça quando eu recebo o que eu não mereço. Então acho que a definição que a gente pode levar para o dia a dia, tudo que eu recebo de bom que eu não mereço, que é tudo, é graça de Deus. Então aquela velha frase, né? A gente fala, porque tem que se mexer porque nada cai do céu. Pô, pelo contrário, tudo cai do céu. Tudo é graça de Deus em algum momento. Nossa, muito legal isso aí. Nada cai do céu. Pelo contrário, né? Se não viesse nada do céu, a gente não ia conseguir nada. E essa é a minha esperança, inclusive, com o meu time, né? O Corinthians ganhar alguma coisa esse ano. Nossa. Que Deus vai derramar graça na volta do campeonato. Eu acho que tem coisa que não cai do céu mesmo. Mas cai na terra, né? Esse que é o problema. Não, eu não tô numa esperança muito diferente, não, né? É melhor não zoar hoje, né? Como eu sou São Paulino, então tô acompanhando o Mundial aí, torcendo pro Botafogo, sei lá. Qualquer coisa. No dia que a gente tá gravando isso aqui, o Botafogo acabou de ganhar. Não sei se você acompanhou. Ganhou 2-1 suado. O Palmeiras jogou bem pra caramba com o Porto lá, mas não deu. É que o Palmeiras, a gente já sabe o que vai dar, né? A piada vai ser renovada mais um ano. Os palmeirenses com várias piadinhas. Estamos indo pro Mundial. Eu falei, jovem, é questão de dias pra você estar voltando. A gente já conhece já essa diria história, Salomão, né? que não tem nada de novo debaixo do sol, né? Nada de novo, já sabemos. Mas enfim, né? Então, é legal essa perspectiva da graça que você trouxe, no sentido que tudo vem de Deus, né? E reconhecer isso pode nos colocar na direção certa, né? Tipo assim, a gratidão, a adoração, a devoção, porque dele vem tudo. Com certeza. O problema é no dia a dia você conseguir pôr isso em prática, né? Eu acho que muitas coisas da palavra de Deus funcionam muito bem na teoria para o nosso coração. Certo. Porque na prática, eu creio piamente que ela é real, só que a gente não consegue internalizar ela, né? Porque eu pensar que tudo é graça também é difícil quando eu tiro uma boa nota na prova, quando eu sou escolhido numa seleção de trabalho, quando eu tenho uma promoção no meu emprego. É natural da gente pensar, eu mereci, eu fiz por onde?
porque eu me esforcei, eu cheguei mais cedo, eu tô fazendo para as coisas irem bem. Eu estudei enquanto eles dormiam, Isso, né? é meio, faz meio o M, coach, né? Cara, acordei. Essa é a frase que eu mais odeio, trabalho enquanto eles dormem. Não, vai dormir, miserável. Vou dormir pra você conseguir trabalhar amanhã. Agora, de repente você pode acordar às 4h59, tomar um banho gelado. Não. Virar Uber. Um abraço para todo ouvinte Uber aí. Mas a questão é realmente entender que o mérito não é meu. Isso é muito difícil. A gente trabalha na igreja. Poxa, a igreja cresce, você já pensa, pô, esse ministério tá voando. Isso aqui que eu tô fazendo é muito bom. Eu escolhi o líder certo. E talvez essas coisas até componham, mas no final é graça. Se é sempre graça, isso é difícil. Eu não sei se você deve ter acompanhado. Recente teve a fala do pastorzão, né? E muita gente ficou muito doída, assim. Falou besteira em algum grau, claro. Mas ele traz algo que é real pra gente. Fala, ué, mas quando eu erro, a culpa é minha e quando acerto, o mérito é de Deus? Isso. Acertou, miserável. É, jovem. É sobre isso, né? Até me espanto assim. Falo, é verdade, é isso. É isso. Só que no dia a dia a gente tende a acreditar que não. Se eu tô acertando mais, minha vida vai ser melhor. Bom, mas é interessante, porque nessa abordagem que você está trazendo, vamos colocar assim, a graça ela nos constrange até nos nossos acertos, né? Porque talvez a gente pense em graça de Deus num contexto de quando eu tô errado, a graça me acolhe, né? Recai em tua graça. Oh, glória. 12 minutos. Olha lá, e vamos lá. Mas o contrário acontece quando a gente acha que tem mérito também, porque quando a gente acerta, também foi a graça, né? Mas aí acho que o nosso eu sair da casinha, não que não tenha merecimento das coisas, não é isso. Mas, mano, se não fosse Deus... Então, às vezes, pregando, eu falo assim, eu confio porque eu construí uma boa vida financeira, porque eu tenho reserva, porque meu emprego me proporciona, e eu consigo isso tudo com o meu esforço. No sentido de que do suor do seu rosto você vai ganhar o pão, isso sim, que é graça. É graça. Agora, se não for Deus, mano, sua saúde, sua inteligência, tudo aquilo que Deus dá, sem o que Ele dá, sem tudo que Ele dá sem a gente merecer, que justamente é a graça, como é que a gente segue, mano? A gente vive esse dualismo, né? O reverendo Augusto Nicodemos, ele brinca, né? Que o pessoal fica, calvinista, arminiano, e ele fala, cara, todo mundo quando tá ajoelhado crente, você fala, Deus, obrigado, porque o Senhor me resgatou, o Senhor me tirou das trevas. Mas quando você vai falar pro seu amigo miserável na rua, aceita Jesus, miserável, vem pra igreja, você precisa melhorar. Porque no final é tudo em torno da graça. Tudo é Ele que fez, e eu não tenho mérito nisso. Porém, na prática, eu acho que é quase que impossível pra gente. Aquela busca de ser, pros mais antigos, na estatura do varão perfeito. Aquela busca diária, João Ferreira de Almeida, né? Corrigido e fiel, estatura. Né? Então é aquela busca diária de, tudo bem, é mérito de Cristo, é sempre mérito dele. Uma situação que você pode lembrar sempre é a situação do aniversário. Como é constrangedor, né? Alguém batendo palma pra você lá e separar dele. Você sempre com aquela cara de foto 3x4, sem saber o que fazer. E cada vez mais coisa, aí vai com quem será. E se tem o não crente, é o Ratimbum. Se tem o crente, é com Deus bênção. Ao seu lado, é bênção. Vai inventando. É 12 minutos. Essa é a sensação de quando você tá tomando para si a graça. É dele. Então, quando vem te dar mérito, você fala, não é meu. Deixa dele. pra lá isso aí, deixa pra lá. Duas coisas que eu achei interessante. Uma da visão doutrinária lá, né, do calvinismo, arminianismo. Eu posso estar enganado, que eu vi o Nicodemos também tentando dar uma amenizada, né? Pra ficar num meio termo. Parecia até um batista falando. Sabonetou assim, olha, é como se tivesse uma porta escrito assim, foi né? Ele. Foi ele que falou, você viu? Foi. Vinde a mim, você que tá cansado, sobrecarregado, aí você vai. Quando você passa pra porta e olha pra trás, tá lá, ninguém vem a mim se o pai não me trouxer. Não, então eu fui por vontade própria, mas eu fui porque o pai... Querido, segue o jogo. Segue o jogo. Eles falam, segue o trilho. É um trilho que vai conduzir o trem para o mesmo lugar. Agora, muito interessante uma coisa que você falou, que além de você dar compreensão, eu entendi também dentro dessa fala o seguinte. No final das contas, por mais até difícil que seja, né? Você colocou de quase impossível, é a nossa compreensão da graça de Deus que vai nortear tudo, né? Se eu tiver uma compreensão maior dela, do que a gente chama lá da hipergraça, manja, os caras falam, não, então se já perdoou, vamos viver no pecado que já era. Tá tudo perdoado. Não, calma aí, jovem. E também o evangelho maltrapilho aqui, né?
Mas um outro lado também do legalismo. Não, ó, um pezinho fora da linha aqui, inclusive você já perdeu, você tá fora. Então, tem muito a ver com isso, né? A compreensão que a pessoa tem de fé sobre a graça acaba direcionando a crença e, por consequência, as atitudes dela, ou não? Eu acho que, com certeza, claro que o nosso maior exemplo é Cristo, mas se a gente pegar outros do Novo Testamento, você vai pegar Paulo. Parece que alguém que entende a graça tão bem, às vezes soa até meio depressiva a fala, né? Porque tem hora que Paulo tá falando assim, não, mas não quero mais viver aqui, já não tô mais preocupado com isso, eu quero as coisas do alto. Parece que a pessoa vive numa outra rotação. Eu acho que toda igreja, todo mundo conhece um homem, uma mulher que a gente pode considerar que são os espirituais. Cara, a gente não tá conversando sobre isso há pouco, não. Aquele ali é de Jesus, cara. Aquele Não é ali isso? é de Jesus. A gente tá conversando. Aquele é Você crente fala, no de momento verdade. mais tenebroso, você fala, nossa, aquele cara se manifestou Pois como um é, cristão na cara. minha vida. Que loucura. E isso é interessante porque quando todo mundo que tá ali no mesmo local são crentes, falhos, mas estão lá, né? Paulo vai falar dos carnais, que eu acho que é a grande maioria de nós, e os espirituais. E do momento que todos os carnais estão olhando e estão falando, tem que fazer isso. Sempre tem um ou dois que levanta. Mas acho que a gente tá olhando pelo ótica errado isso aqui. Porque isso aqui é um jeito de Deus se manifestar. Aí você fala, rapaz. Não tinha nem pensado nisso, né? E eu falo como Deus se manifesta. Você tá perto da minha família, vai fazer aí, a gente tá gravando um episódio, 3 para 4 meses que minha mãe morreu. Certo. E a gente no hospital, meu padrasto não é crente. Eu sou, meu irmão é, minha irmã também, tem a sua base na fé. E aí, assim, aconteceu, tá todo mundo ali triste, poxa, acabou de morrer e tal. E foi pelo câncer. E meu padrasto teve a postura mais crente de todos. Porque quando a gente chegou perto dele, ele tava ali chorando. Ele foi o cara que virou e falou: olha, hoje sua mãe não perdeu. Porque hoje o câncer morreu junto com ela. Mas sua mãe hoje acorda com Jesus. Caramba, velho. E quando um não crente, vou falar não crente, sim, ele tem uma percepção de fé, mas não tem relacionamento com Certo. igreja, esse convívio. Falou isso, no momento eu falei: caramba, Deus, eu não entendi nada de graça. Porque tem um cara aqui do meu lado que entendeu muito mais a sua mão nesse momento do que eu caminho com você. Então, quando a gente vê que a graça realmente transpõe, cara, é algo que é inexplicável em algum aspecto. Sim. Porque realmente são pessoas que vivem em outra rotação. São pessoas que estão entendendo que, assim, é tudo pelo Espírito, é tudo sem merecer nada. Então, você vive só focado nisso. A gente teve um exemplo muito grande, né, das antigas gerações, que era o pastor Shed. E, cara, ele tava vendo em outro mundo. Você ia conversar com ele, parecia que ele era ET mesmo. Porque a preocupação dele é evangelho. A preocupação dele é quantas pessoas ouviram de Jesus hoje. O que eu tô fazendo da minha vida para falar de Cristo? Porque o cara entendeu que isso aqui é passageiro. Mas pra gente no dia a dia, eu também tô. Já é dia 15, não caiu. Meu salário já acabou, hein? Quando é que chega dia 30? Com as preocupações, né, mano? Cara. Que são legítimas, mas Sim. tomam a nossa paz, né? Mas acho que é o lance que às vezes se torna prioridade, né? É o ponto. Não é que não é importante, mas a questão da prioridade. E eu acho que a graça de Deus, ela é constrangedora em alguns aspectos. Quando eu trago aqui esse lema, esse slogan aqui pro podcast, que a graça de Deus, apesar de nós, né? Mesmo com as nossas falhas, a graça permanece sendo a graça e se manifestando. E muito além de nós, cara. Porque às vezes a gente tá entendendo ela num quadrado e a graça de Deus não tem esse quadrado, né? Até pra salvação, às vezes, fala que a gente fica um sommelier da graça, né? Não, aquele ali, a graça não imagina que vai alcançar. Não, esse aí não pode perdoar. Você até ora pra não alcançar aquele ali, né? Quase, fala, nossa postura tem mais a ver com Jonas até do que o que a gente gostaria, né? Que o cara tava no barco lá, pronto pra pular na água. O cara tava, naquele momento, pulando pra morte. Não sabia do peixe, não sabia de nada disso. Pois o cara preferia morrer do que voltar atrás no orgulho dele, cara. E pedir perdão pra Deus. E deixar... E pregar em Nínive pros caras se converter. Foi, eu morro, mas pra eles eu não prego. Olha isso, cara. E o que é interessante é que, dessa história mesmo, o cara faz tudo errado, mas dá a entender. Os marinheiros reconhecem a Deus. Os ninivitas reconhecem a Deus. E o melhor de tudo, Jonas sabia de tudo. Eu acho que ele é um tapa na cara porque a discussão dela, eu não queria vir porque eu sabia que o senhor é gracioso. Eu sabia que o senhor ia perdoar esses caras. E a gente fica nesse ponto de querer ser sommelier de salvação. E aí, até voltando no Dr. Shed, tinha um entendimento de alguns textos que eu concordo bastante.
Porque assim, o que que qual que é o meu mérito, vamos dizer assim, o que que eu ganho em estar mais tempo com Cristo e porque do que o cara que chegou para trabalhar 10 para 6 e eu que tô desde as 6 da manhã. Cara, meu prêmio, seu prêmio é estar com ele. Acho que esse é o grande problema também que a gente tem como cristão. Porque a gente quer pôr em categoria. Eu tô há mais tempo com Cristo, então eu tenho mais graça. Não, o seu privilégio é estar mais tempo com ele. Mas a gente quer discutir salvação. Fala, cara, se o cara aceitou Jesus, ele tá salvo. Tá tendo discussão esse sábado com um jovem lá na igreja. Ah, mas e se ele vota em fulano tal? Acreditou em Jesus? Tá salvo. Ah, mas ele bebe, não sei o quê. Ele aceitou Jesus? Aceitou, então ele tá salvo, irmão. O que que o texto fala? Vamos pegar o Romanos 10, 9, que a gente gosta. Se confessar com a sua boca, Jesus Cristo é Senhor, crer com o coração que Deus ressuscitou entre os mortos, será salvo. Acabou. Ah, e toda a vida de santidade é importantíssimo. É difícil, Eu sempre né? vou pregar pra você que tem que ter. Mas o cara aceitou isso, ele tá salvo, irmão. Só que a gente ainda tá preocupado em discutir isso. Não, acho que aquele cara não se converteu porque domingo ele vai pra praia. Fala, irmão, você tem inveja, você não tem... Você quer ir pra praia, vai. Você tá pecando mais que o cara aí, Jó. Essa inveja aí. Porque a gente tá preocupado com isso. E parece que quando eu olho o texto e os grandes homens e mulheres de Deus já estão... Beleza, a salvação ela é maravilhosa. Cristo veio pra isso também. Mas ele veio pra eu ter relacionamento. Sim. A melhor coisa que eu posso ter no meu dia a dia é relacionamento. E eu só vou virar essa chave se um dia Deus pudesse olhar pra mim e falar, eu não vou te salvar. E o desejo do meu coração ainda fosse, tudo bem, mas eu prefiro estar com você até o último dia da minha vida. Aí eu entendi um pouco o que é graça, porque o mais importante é o relacionamento. Relacionamento. Sabe que, às vezes, quando eu vou pregar sobre... Eu falo muito sobre vida devocional no discipulado, né? Falo, mano, eu acho que meu papel é te cobrar disso. Até que você se relacione com Deus. E aí ele vai falar diretamente com você. E eu tô aqui pra te ajudar nessa hora. Porque a hora que você começar a ouvir a voz dele, vai vir as crises. Então conta comigo. Mas não quero te passar crise. Busca Deus e ouça. Aprenda a ouvir, enfim. Todo esse rolê do discipulado, né? Mas quando eu falo assim, ó, entra no seu quarto, fecha a porta e ali você busca o Pai. E a gente fala desse momento de busca, né? De se encontrar com Deus. E eu creio, realmente acredito, que o maior prêmio ou a maior recompensa é essa presença lá no secreto. Quando eu paro tudo, desligo tudo, no máximo deixo um worship ali, eu no meu caso um Estênio Márcios. Agora numa nova versão, o Projeto Sola tem ganhado meu coração. Versão pagode do Estênio Márcios. Não, os caras têm o Pagochip agora. Eu ainda não cheguei nesse nível. Aí é o fundo do fundo. Eu ainda não cheguei nesse ponto. Mas quem que eu falei agora, meu Deus? Estênio Márcios com o Projeto Sola. O Sola. O Sola normalmente tem me acompanhado nos momentos de devocional, né? Então, no máximo isso, mas é eu, minha Bíblia, um louvor rolando. E, cara, eu acho que a recompensa já tá aí no relacionamento. Mas Deus ainda fala, olha, faz isso, busca lá que você vai ser recompensado. O Pai te recompensará. Eu falei, mano, mais do que a presença... Então a gente tá buscando o quê? As bênçãos? Não, aí não, pô. Aí a gente não entendeu, igual você acabou de falar. Então a gente não tá entendendo, cara. Se a gente não quer a presença dele antes de qualquer coisa que ele possa nos dar, tem uma falha no engano aí. A gente precisa olhar com atenção essa busca. E aí eu sempre falo pros caras, e a busca muda tudo. Com certeza. E Deus é tão gracioso que o texto também fala. O cara que vai lá, sobe, quer orar bonito, Deus dá a recompensa dele da mesma forma. Sua recompensa é essa. Você não queira reconhecimento de quem está à sua volta? É isso que você quer? Se eu sou sommelier, eu ia falar, não. Você não vai ter nem isso. Eu ia ser muito pior. Pô, cara, ainda bem que a graça é maior. E isso do secreto eu sempre falo assim, é algo pra mim tremendo, porque é muito difícil, né? Não só a gente ter esse tempo, porque a gente aí cria várias possibilidades, né? O crente que faz a devocional e guarda aquela bolha de santidade em casa e vai viver sua vida no mundo, né? Só quando ele volta pra casa. Terrível. E também o secreto de falar o que tá lá dentro. Porque pra mim acho que o papel da oração é o mais didático possível. E é muito difícil falar o que tá no fundo do seu coração. Porque tem coisa que você não fala nem com você mesmo. Você não fala com a sua esposa, você não fala com ninguém. Sim. E Deus tá falando, você precisa falar. Você arquiva tudo, deixa nessa gaveta aí. E quando você vai lá e fala, porque eu falo pro pessoal, tudo bem, todo mundo peca, é um problema. Mas assim, você chega a Deus, perdoa porque eu pequei. Tá.
Aí na hora de pedir, você é o maior detalhista do mundo, né? Eu quero esse carro com essa roda, eu quero essa mina, eu quero esse cara, quero esse emprego com esse Desse benefício. jeito, com esse cabelo, né? Mas que você não vai lá e fala, ó, perdão porque eu errei. E não foi só porque eu errei, eu gosto de errar, eu gostei de humilhar o Eu próximo. pequei no pensamento, em palavra, em atitude, em omissão, né? E eu Tipo, achei muito bom. o pior é isso, É. errei e E gostei. gostei. E na verdade, e quero fazer de novo. Mas eu tô pedindo perdão porque eu sei que é errado. Pois é. E a gente tem estudado salmos lá nos cursos de quarta-feira, né? Falei, irmãos, por que a gente não é igual Davi? Chega aqui diante de Deus e fala, Senhor, e aí, até quando? Até quando? O senhor não tá vendo minha causa, não? Não tá vendo minha... Irmão, não é pecado, não. Mas parece que até nessa hora que tá só a gente e Deus, a gente quer parecer mais santo, né? Mais santo, pai querido, pai amado. Aí você cita 3 versículos para quem escreveu a Bíblia. Não precisa ficar citando o texto nossa. bíblico. Ele sabe, ele conhece. Pois é. Fala o que tá no coração. Você falou, Jonas, é um miserável. Mas ele era sincero na medida do possível. Sim, ele Falava, abriu o "Não coração quero." ali. Moisés, pra mim, chega a ser afrontoso, né? Os caras comprando, falam, quem tirou o pessoal do deserto? Foi você ou fui eu? Opa, ô jovem. Dá que comida isso? Eu falo, calma aí, Moisés. Depois não sabe que não entra na terra Não, prometida. senhor, se o senhor não for, também não vou. Se eu não for, mata esse... Leva todo mundo. Porque você fala, é meio louco, né? Então, cara... Mas falava que tava no coração. Não. Deus de Abraão, de Isaac, Nossa. de Jacó, né? Nada cara? contra se você faz isso do fundo do seu coração e é Tá, sincero. tudo bem, Mas a gente sabe que tem irmão que levanta e fala, ó, Pai querido, Pai amado, Deus Criador dos céus e da terra, como diz a tua palavra. Você fala, irmão, era pra orar pelo almoço. Bom, me ajuda aí. Ele já sabe, ele que escreveu. Meu pai conta a história que meu vô, que era o sogro dele, já de idade, né? Meu pai ia lá visitá-lo, ele tava com uns problemas mentais, e meu pai orava com ele, lia a Bíblia com ele, cantava os hinos do cantor cristão, né? E aí, um dia meu avô foi orar e ele falou, Deus, ele era desses, né? Deus de Abraão, de Isaac e... Ô Zé, tinha também o Aristides, né? Zé, tinha também o Aristides, né? Tá lembrando legal, velho. Ele seu Simplício. Tinha sim, tinha o Aristides. Em nome de Genésio, amém, né? Tava já Não tava bem. confundindo tudo. Então, é muito legal, cara. Eu acho que essa compreensão da graça, como eu falei, ela muda a nossa forma de busca, de ser, de entender, de se ver, de comparar. Sabe, eu acho que a graça ela tem um lance assim, quanto mais você se aproxima dela, mais também ela mostra o quão constrangedor é esse amor de Deus, né? A gente pode discordar de algumas coisas da canção do Ousado Amor, ou não, mas assim, esse amor que nos acolhe, nos abraça sempre, mano. Que nos encontra. O Stênio lá tem uma música que fala que, pô, eu tava num labirinto escuro e o Senhor chegou e me estendeu a mão. Cara, eu sou o Chapolin aqui das citações, né, mano? Eu vou falando e nunca sei quem falou. Essa que eu vi, eu acho que era do Paul Washer. Mais vale um pássaro voando do que cavalo dado. Quase isso. Eu faço isso com os pastores, né? Então, eu acho que foi Paul Washer, ou atribuir a ele quando eu vi, que ele falava que todos os dias eu dou motivo para Deus deixar de me amar, mas até hoje nenhum deles foi suficiente. E é constrangedor. A graça, ela nos coloca como a gente é diante de Deus. Agora, para Deus, Deus não é mudado em nada nisso. Quem é mudado quando a gente abre o coração, igual você estava falando, é a gente, mano. Às vezes, só da gente abrir, né, as nossas mazelas para Deus, isso já tem um aspecto de cura, de terapêutico e tal. E com Deus você resolve o perdão. E se não resolver, você confessa para um irmão para que haja cura, como vai dizer em Tiago, sabe? Cara, a graça de Deus é maravilhosa, mano. E às vezes a gente nem desfruta, não tipo... Desfruta no sentido zoado, igual o Paulo falou. Então, por causa da graça, agora vocês vão viver na libertinagem? Não. Uhum. A gente não desfruta de tudo que a graça realmente nos dá. E pior, às vezes deixa de passar pra frente essa boa notícia por causa da nossa carnalidade, da nossa incredulidade, porque a gente é sommelier de graça, de salvação, de evangelho. Coisa doida, né, mano? E a gente... Além de ser idólatra, né? Porque a gente toma o lugar de Deus tentando fazer o que ele faz perfeitamente.
a gente é muito criterioso com o próximo e pouco com a gente, né? Porque pra mim o que me pega sempre um texto é o de Gálatas, você pega o fruto do Espírito. É um combo, né? Então eu tenho muita dificuldade quando eu olho pra minha vida e falo, mas falta uma coisa. Então, mas se falta um e é uma coisa só, falta todos. Então não adianta falar, eu sou muito paciente, mas eu não tenho muito amor, não tenho domínio próprio. Fala, então, parece que precisa melhorar muita coisa. E isso é difícil na prática de eu olhar as pessoas e entender que eu tenho limites. Andando com os pastores no seminário, a gente vai tendo relatos de casos que são difíceis. Eu lembro que um pastor falando, ele falou, lá na minha igreja teve um caso que a gente descobriu que o rapaz traía a esposa. E aí a esposa trouxe pra gente e a gente começou ali a conduzir. E foi vendo que o cara não queria se arrepender, não queria parar, ia continuar traindo, essa era a vida. E a gente falou, então, melhor ter a separação, porque, tá maculando o leito, vai te trazer doença, você tem um filho pra criar. Aí deu um tempo, a esposa falou que não foi ajudada pela igreja, parou de falar com os pastores e continuou com o marido. E ele falou, e aí, o que aconteceu? Por que a gente errou e tal? E aí um dos irmãos da igreja falou, então, pastor, é que a gente esqueceu de olhar uma coisa. Ela era totalmente dependente dele. A gente não olhou que a separação, ela não tinha onde morar, ela não tinha o que fazer, não tinha família, a família dela já não estava mais viva, ela dependia dele para tudo. Então faltou a gente olhar com essa compaixão. E ele falou, olha como é doido, porque ele falou, porque eu estava perto do caso, meu sentimento foi, nossa, como ela é ingrata, ela não entendeu que a gente estava agindo com amor, mas não, ela só tinha uma luta que eu não pude entender a dor também. Cara, que loucura isso. Então, se eu não tenho o olhar gracioso de entender que tem situação que eu não sei lidar, mas não significa que a pessoa não precisa de ajuda. Teve uns anos atrás, você deve lembrar de um caso que foi midiático, que teve questão ali de abuso, e um menor engravidou a outra, e a menina ia dar à luz, a mãe pediu pra abortar. Acho que eu lembro. E a mídia bateu, e a igreja bateu. E eu falo, só qual é o grande problema? Que a gente, como igreja, tem que estar preocupado com a menina, que foi abusada, com a mãe, que tomou uma decisão que a gente discorda, mas eu entendo, ela é a mãe da menina, e com o cara. Só que a gente tem essa maturidade? Será que eu, como cristão, se chegar alguém que agrediu a esposa, alguém que roubou, alguém que matou, eu tenho a maturidade de chegar e falar, tá bom, eu posso lidar com esse caso, eu vou ter graça sobre a vida dele? Ixi, é tenso. É tenso. Então por isso a gente precisa de uma igreja forte. Porque vai ter caso que eu consigo lidar, mas vai ter caso que eu falo, poxa, precisa de um outro pastor, precisa de um outro irmão. Mas o cara precisa ser tratado. Que evangelho é esse que só trata o que eu acho que deve ser perdoado? Isso é bem complicado. Eu já vi casos também que o pastor, numa situação parecida, também apoiou a esposa, falou assim, não, olha, se você quiser separar, você vai ter todo amparo e a igreja vai te ajudar. E aí a mulher acabou decidindo separar, pôs o cara pra fora e chegou e falou, igreja, olha, tomei a melhor decisão, obrigado, tal, não sei o quê, mas agora eu preciso pagar as contas. A pastora falou, não, mas peraí, a gente vai te ajudar, mas não é pagando as contas. Eu falei, não, peraí, você falou pra eu separar porque o cara me batia? Só que ele era um ótimo pai, não faltava nada em casa, ele que supria tudo. Como é que agora eu vou fazer isso com 2 filhos pequenos? Aí o pastor falou, irmão, mas tinha que ter pensado antes. Falou, não, você tinha que ter me avisado, você falou que ia me ajudar. E é o caso que criou uma situação, nem sei qual foi o desfecho dessa história, mas quando eu soube dela, tava nesse pé. A mulher questionando o pastor, falou, não, você falou pra eu separar que vocês iam apoiar. Então, era emocional só o apoio. Vamos orar. Isso é muito comum, o vamos orar, porque eu não oro pra falar a verdade, eu só falo que vou orar porque isso alivia minha consciência. E a sua, porque aí você fica, ele vai orar. Às vezes, né, mas é que a oração não resolve, então quem sofreu dano se lasca, porque não vai receber ajuda nem oração. E quando eu falo que eu vou orar, eu já tenho a desculpa perfeita pra espalhar pros outros a notícia. Ó, Carlão, compartilhar. Ora pela irmã fulana, ó, porque ela acabou de separar, mano. Mas não é fofoca, é compartilhar a oração. É pra gente orar. Pô, mano, crente às vezes é muito picareta, né? Os caras usam versículo pra se safar de algumas situações. E, mano, nessa perspectiva de graça de Deus, e tá sendo maravilhoso nosso papo aqui, porque mostra que a graça abrange tudo, assim, cara. Por isso que eu acho tão gostoso falar sobre isso. Agora, de forma particular, na sua vida, como que a graça te encontrou? Onde, como, quem? Como é que era a situação? História parecida com a minha? Não, tava na igreja, quando eu vi já foi. Não, como... Tem um
pouco disso, né? Tava lá, sobrou eu, vai eu mesmo, né? Se ele tanto lá, só tem esse picareta. Todo mundo levantou a mão, só faltou eu. Eu vou. Não, eu lembro, assim, quando eu era pequeno, eu brinco com o pessoal, nasci num lar semi-cristão, né? Dá pra ser semi-cristão, é? Talvez, eu não sei. Agora que você tá indo pra hipergraça já. Que eu brinco assim, meus pais eram separados, aí foram eu, meus irmãos e minha mãe. Certo. Minha mãe, quando a gente era pequeno, não acreditava em Jesus, mas era, nossa, que fervorosa, que crente, Uma que coisa exemplo. que se diga, nossa. Nossa, olha, vou seguir Jesus, hein? Tô olhando aqui, eu Cristo Sim. em casa. Então eu falo que assim, a gente tinha uma noção, Tá. mas não era, nossa, que incentivo. Mas toda a família tem avó, né? Então, minha Toda avó, família que tem tá aí avó que até ora, hoje, né? Nas contas dela, ela tem 70 anos a 89. Eu tô tão feliz que eu tenho visto ela todo domingo agora na igreja. É, Ela vai, agora a gente ela... brinca com ela sempre. Fala, ó, último Natal, hein? Ela ia chorar. Nossa, brincadeirinha saudável. Tá ok? Brincadeirinha saudável. Antes ela chorava bastante, agora já vai, já sorri, já me abraça. Tem sido Sim. muito especial. E ela levou todos os netos pra igreja, assim. Levou os Aí, netos. Acho que foi meio parábola do semeador. Leva essa molecada aí, taca a semente Depois aí, vê a o que gente dá, vê. né? Vê o que dá. E aí eu cresci na igreja. Então, assim, com 9 anos eu entendi, foi o primeiro sermão que eu entendi. E aí eu fui lá, falei, não, quero aceitar Jesus, tal. Isso na primeira. Na primeira de Santa Primeira Mara, de que foi a Santa igreja que eu Mara. cresci. Então, com 9 anos eu aceito Jesus, com 12 eu me batizo e nunca saí da igreja, Continuou né? Então, ali. sempre segui na igreja. Mas existem as crises, né? Durante muito tempo, pra quem é crente assim desde cedo, você tem a crise, né? Não tem um testemunho, né? Nunca matei ninguém, Total. nunca cheirei uma Eu cocaína. falo isso aqui sempre, velho. Nunca, eu vou falar o quê? Nunca fiz um feitiço. Nunca lancei uma magia, uma amarração do amor, tá nada. difícil. Mas aí eu lembro que o pastor... Uma amarração do amor, acho que eu até pensei. Né? Os caras tinham um negócio assim, ó. Umas semanas, né, Diego? Trago o amor. Não. Era assim: trago o amor em 3 dias, em 5 se for no interior ou litoral. Que é bem de longe. Ainda era o pagamento pós-resultado. Eu falei, pô, não tem como errar. Isso é o mesmo. Cadê o cartaz? Esse cara é bom, é só não, pós-resultado. Nós não tinha jogo do Tigrinho, nada pra distrair, né? Vamos ver isso aí. Vai tinha que ser roubado em outro lugar, né? Não dá. E aí, crescendo na igreja, eu lembro que uma vez o pastor Arlen Mafra, não sei se você conheceu ele. Lembro da Cristolândia, né? Que Isso. saiu da Cracolândia. E ele conta isso, o testemunho dele, de que viveu nas ruas, foi restaurado e tal. E ele fala, mas vocês cresceram na igreja e vão ser muito gratos, porque Deus preservou vocês. E aí um dia eu vi o pastor Sim. Cacuto, que já foi pastor aqui da Represa Nova, e ele conta isso. Eu pude nascer num lar cristão, num ambiente onde era regado, o cara veio da Angola, então regado de bucharia, um monte de coisa. E ele fala, eu tive o privilégio de desde cedo ser poupado. E ele fala, eu sou muito grato a Deus, porque para mim esse é o melhor testemunho que eu podia dar. Sim. Porque eu tive um privilégio muito grande. Hoje todo mundo que eu falo de Jesus não teve esse privilégio, porque eu nasci num lar onde as pessoas conheciam a Cristo. Então, para mim, assim, foi desde cedo. Mas, claro, você tem viradas de chave, né? Eu sempre falo pro pessoal, às vezes a gente espera também que o céu vai abrir, vai descer, vai vir tipo Mufasa, né? Falar uma Simba, coisa não vá onde o cinematográfica. sol não toca, Capão Redondo, Devido, esses tipo lados. assim, obrigado por não falar Perituba. Muito obrigado. Que é depois, né? Se a gente já nem conta mais. Mas eu acho que, assim, teve alguns momentos importantes na minha vida. Um deles foi a questão do seminário. Isso foi uma dificuldade muito grande em casa. Foi um dos motivos de eu ter que sair de casa. E eu vi que, assim, foi muito graças de Deus nesse momento. Porque já tinha prestado por outras coisas, aí, tipo, não tinha dado certo. Aí comecei uma faculdade, minha mãe ajudava a pagar. Só que eu fui muito relaxado com ela. E na época eu falei, a senhora tem razão. Porque eu não dei valor no que a senhora investiu. Eu levei de qualquer jeito até aqui. Mas eu não quero terminar. Porque eu não quero isso pra minha vida. Uhum. Você fazia faculdade do quê? Eu fiz enfermagem. Eu prestei pra medicina. Caramba, velho. Aí a gente ia se mudar. Ela tava num casamento e tal. Deu errado esse casamento dela. Acabou que bagunçou toda a vida. Fui fazer enfermagem. E aí... Cara, só não ia. Tipo, eu literalmente quase não ia pra aula. Tá. E aí eu ia fazer as provas. Passava nas provas, chorava a presença e passava de semestre. Mas fui fazendo isso. Só que assim, foi acumulando. E aí chegou uma hora que na hora de parar, ela ficou muito chateada e com razão. Eu falei com ela, não tiro sua razão, só que assim, eu vou fazer isso. E aí foi tipo, se você for, você tem que se virar sozinho. Eu falei, eu vou. Cara, que loucura, velho. E eu fui. E eu vi ali a mão de Deus que assim, foi difícil. Aí veio o quê? Pandemia.
Na época eu trabalhava como vendedor e ajudava o Ralph lá da igreja. Ah, o Ralph, sim, Que eu sim. trabalhei com ele na empresa dele. Só que era o quê? A empresa dele é de higienização. Tudo travado, eu vou fazer o quê? Não tinha, Se eu não travou vendo, tudo, se né? eu não vendo, eu recebo o quê? Um abraço e olha lá. Nem podia, que era pandemia. Nem um abraço podia. Tinha que Uma oração. um abraço Era, virtual. era um irmão falando, vou orar por você. E nessa eu tinha que me virar, pagar aluguel, comer, se vira. Cara, pô, desafio, velho. Então, assim, eu vi Deus cuidando disso Conduzindo. todos os momentos. E acho que desde ali, cara, eu me mudei, depois eu voltei a morar com a minha mãe, a gente se reconciliou, aí ela foi pro interior. Aí eu fui trabalhar na igreja ganhando R$ 800 pra pagar aluguel e comer. Cara. Difícil, né? Aí fui morar num lugar bem insalubre, assim, né? Porque... Onde dava pra pagar, né? Os R$ 800. Aí o JP foi me visitar, falou, você não pode morar aqui, a gente arrumou um outro lugar, só que o aluguel era R$ 800. Falei pra ele, então. Rapaz. E ainda brinco com ele, 808, que R$ 8 é a taxa de incêndio. Rapaz, eu ainda precisa arrumar os 8, ainda né? No tem mínimo. que arrumar mais 8 pra fechar o mês. Cara, meu Deus, tocar violão no farol, na estação. E o que eu brinco, assim, cara, parecia dinheiro. Eu falo, Deus, ele honra e você vê a graça dele. Eu parei de fazer conta em algum momento e eu falei, cara, eu sei que eu tô na minha vocação e eu vou fazer o que dá. Fazia um bico ali, dava aula de violão mesmo, alguma coisa. Mas, cara, minha conta não fechava. Não fechava porque o dia que eu fui contratado pela rádio e somou as rendas, era o que eu gastava. Entendi. E Deus sempre honrou com isso. Glória a Deus. Então, assim, tem momentos e momentos. O problema é que a gente sempre espera, e você falou no começo, que a graça seja aquela que te abraça. Mas às vezes a manifestação da graça vai ser algo que dói. Quando minha mãe começou a ficar ruim, eu tava orando. E aí, em algum momento, eu entendi que Deus falou, então, não vai. Não vai curar. É daqui pra pior, então aproveita o tempo que você tem. É graça. Porque ele podia ter deixado eu ficar aflito até o fim. Vai dar, e não deu. Mas ele antes chegou e falou, olha, não vou curar. E aí, é graça, é relacionamento. É difícil você, na prática, ser grato. E a minha irmã lá da igreja que acompanhou todo o processo, ela fala, caramba, foi duro. Porque na semana que ela faleceu, eu tava escalado um louvor. E o líder até falou, você quer sair? Eu falei, não, eu vou continuar. Mas depois eu parei pra ver, na escolha das músicas, tinha uma do Leonardo Gonçalves. E eu cantava, chama Obrigado. E eu falei, rapaz, cantar Obrigado nessa semana vai ser difícil. Mas foi tão bom pra mim, foi um dos momentos mais restauradores nesse processo todo. Subir lá e agradecer a Deus por tudo. Pra entender assim, cara, foi graça. Se a graça é tão boa, e eu acredito nesse Deus tão maravilhoso, ela tá num lugar muito melhor. Que é aquilo que o teu meu padrasto falou lá atrás. Né? Falei, não, vida. Ele agiu com graça, porque se ela fica na situação que eu vi ela no dia que ela morreu, aquilo não é digno. Então Deus devolveu a dignidade. Então eu tava querendo ser ingrato porque eu queria algo egoísta. Sendo grato e entendendo a graça, poxa, ele agiu com graça mais uma vez. Cara, o em tudo dai graça, ou tua graça me basta, às vezes é muito duro, né? É muito dolorido, mas não deixou de ser a graça de Deus, né? E também, assim, são momentos que a gente vive de dor, né? Ou de tratamento de Deus, às vezes de disciplina de Deus, inclusive, que a gente só entende melhor depois. Só quando a gente olha no retrovisor que a gente fala, puxa, agora entendi tudo isso. Você sabe que minha mãe também faleceu devido ao câncer, né? Só que vai fazer 15 anos agora, em outubro, né? E na época, o que aconteceu? Ela descobriu um tumor. Descobriu assim, passou mal, não conseguia comer. Foi no hospital, descobriu. Putz, e agora? Não, tem que tirar, tirou. Depois disso, cara, tinha espalhado por alguns lugares e tal, sumiu. A medicina às vezes chama de remissão, né? Mas a gente, tudo crente, todo mundo orando, milagre. Falou, é cura, milagre. Se tava aí, não tá mais, é milagre. Só que aquilo trouxe pra gente uma consciência da urgência das coisas. Igual você falou assim, mano, ó, chegou uma hora que eu entendi, é melhor aproveitar esse tempo porque... Então, aí a nossa família foi despertada pra isso. E, cara, minha mãe, depois do diagnóstico, ela viveu 1 ano, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas assim, foi um tempo aonde deu pra gente paparicar, como a gente fala, né? E cuidar dela em tudo, cara. Então, nesse 1 ano teve aniversário de casamento,
aniversário de todos os filhos, aniversário de todos os netos, e levava ela nas igrejas para dar testemunho, porque um monte de gente tava orando por ela. Cara, foi um ano maravilhoso, mano, nesse sentido. Então, um ano depois, quando a gente teve o baque da notícia, por um outro lado, a gente enxergou a graça de Deus nesse processo que nos permitiu, ainda que com alguns questionamentos, né? Eu tenho um irmão que, naquele momento, aquele cara que fala assim: não, eu continuo com a minha fé, mas não tô na igreja, sabe? Uhum. E aí ele me questionava: meu, tem tanta gente ruim no mundo, né? Por que a mãe? Eu falo: mano, essas perguntas não tem resposta, cara. É por causa do pecado. O pecado entrou, acabou com tudo. E isso é uma das consequências disso. Agora, lembra quando a gente às vezes ia levar a mãe no hospital e tinha uma criança lá de 5 anos, 7 anos, brincando ali com um brinquedinho, mas lutando já com uma leucemia e tal? Eu falo: mano, olha a história da nossa mãe, olha o legado, a gente tá aí pra continuar tudo aquilo que ela nos trouxe e tal. E olha, por mais estranho que possa ser, eu compartilhei desse sentimento que você falou, mas foi o de gratidão, cara. Falar: Senhor, obrigado, porque nesse último ano, nenhum de nós, apesar de toda tristeza, ficou com aquele sentimento de, mano, devia ter ido visitar, devia ter ido conversar, devia... E minha mãe também foi essa avó, porque os filhos desse meu irmão, ela levava tudo pra igreja. Aí depois que ela faleceu, eu levei tudo pra igreja. Hoje já são tudo adulto, né? Mas na época era tudo criança, adolescente e tal. E aí você olha assim com mais calma depois, você fala: cara, a graça de Deus, a mão de Deus conduziu tudo, cara. Uhum. Com dor, com tristeza, com dificuldade, mas aí às vezes eu pergunto assim: cara, e quem não tem essa perspectiva da graça de Deus? Como é desesperador, O né? tamanho do desespero nessa hora, né? Porque assim, se a gente que tem essa convicção passa muitas vezes por essa dificuldade, e eu vi assim, todo momento conduzindo. Claro que a gente sempre vai olhar a história toda e falar: ah, dava pra ter feito isso, aquilo, mas eu vi também que teve oportunidades nesse último tempo dela estar mais perto, da gente conversar mais. Mas todo o processo de dor, eu olho e falo: como Deus é bom. Porque lá no velório tinha muita gente, você tava Sim. lá. Cara, tinha parente meu que não falava com ninguém na família. Eita. Tinha tio que não falava com ninguém que foi. Tinha primo que nunca. Primo que não foi, às vezes, em casamento de irmão. E tava lá pra me dar um abraço. Cara. E aí eu vi e falei: caramba, tipo, teve muita gente assim que apareceu aqui e falou: que bacana assim, o agir de Deus. E depois, de novo, falando com meu padrasto no fim do velório, ele falou: foi muito bom. Ele falou: Cara, aquele olha, ambiente foi muito bom pra mim. Foi restaurador, ver todos vocês lá, ver quantas pessoas amavam ela, o pessoal ali orando junto, cantando. cantando. Às vezes o diferencial de velório cristão é isso aí, né? Às vezes quem tá em volta não entende. Estão cantando o quê, cara? E aí ele falou: cara, pra mim foi muito bom. E aí eu fico pensando: nossa, ele até conversa comigo ainda e depois conta mais algumas coisas que eles viram nesse último ano. Como Deus é bom e trabalha, porque assim, eu falei com os meus irmãos, quem mais sofreu no fundo, por mais que possa parecer estranho, é ele. Falo Que porque tava na convivência, porque acompanhou nesse tempo, ela é a né? nossa mãe, claro que tem uma ligação que é quase sobrenatural, você vai lembrar dela o resto da vida, mas ele cuidou dela esse processo todo. E aí ele conta: cara, no dia que eu comecei a namorar sua mãe, ela falou pra mim: eu tenho este quadro, e pode ser que piore, você tá disposto? Tô. E ele ficou até o final. Cara. E eu falo assim, minha mãe já casou algumas vezes, né? Quase um Fábio Júnior. Tô rindo, mas com respeito. Você que falou, velho. Que é aquela, Fábio Júnior vem casando de um lado, ela do outro, qualquer dia eles se casavam, né? Mas para não entra. Aí. Eu falei com os meus irmãos, falei pra ele: esse foi o único homem, assim, que eu falei, esse cara amou minha mãe. E eu falo: como Deus é gracioso, porque no momento de maior fragilidade, de doença, ela conheceu um cara que ela pôde experimentar o que é um amor de um homem de verdade. De um cara que cuida, que se preocupa, Uhum. que vendeu o carro dele pra ajudar a cuidar dela. É o cara que fez tudo. Entendi. E eu falo: Deus é muito bom porque tem cada detalhe que a gente não vê e a graça dele vem caindo. Então, você lembra quando Jesus fala lá, né, no Sermão do Monte: seus olhos forem bons, todo o resto vai ser bom? Então eu penso que se a gente quiser enxergar a graça de Deus, mesmo nas tempestades da vida, a gente vai enxergar. E se a gente não quiser também, a gente vai negar qualquer forma que a graça tente alcançar de forma consciente, porque de forma inconsciente a graça já faz para todo mundo, que a gente chama de graça comum, né? Sim. Tá todo mundo vivo, respirando, o planeta não tá em tanto colapso, né? Você tá
cuidando de tudo. Agora, então a graça já tá aí. Agora, para aquela pessoa que admite que é a graça de Deus, ela precisa querer enxergar também, né? Senão ela só fecha o olho e vive como um rebelde contra tudo e todos e deixa pra lá essa história de Deus. Eu falo que às vezes existe o ateu funcional. Né? A Bíblia fala que disse o tolo no seu coração, não a Deus, mas tem algumas pessoas que ela tem uma forma de crer que ela precise que Deus não exista. Não é nem que ela não crê. Fala, não, Deus não pode existir, porque se ele existir, Vai acabar com eu todo... tenho que mudar toda a minha vida. Eu tenho que, se eu aceitar que existe essa tal lei moral de Deus, que tá, de certa forma, na imagem e semelhança aí em todo mundo. Mas se eu aceitar isso pra minha vida, eu tenho que mudar. Vou ter que andar assim, vou ter que ser bom, ser justo, ser honesto. Nananana. Pô, então é melhor que ele não exista. Então, mas ele é um ateu funcional. Porque se passar a existir, me prejudica. E a gente tem um outro problema como cristão, a gente não consegue ter essa visão todo dia, né? A gente atribui muita coisa que Deus faz e a graça dele para qualquer outra coisa. E a gente às vezes até meio que ridiculariza quando o cara é muito, foi Deus. Claro, eu sei que tem gente também, né? Uhum. Nossa, Tem os extremos, né? cachorro atravessou na frente, ó, capiroto, Olha, é um sinal, hein? Cuidado. Repreende o cão. Repreende o cão, que é o cão. É que é dali bicuda na cara do cão. O pobre de cachorro caramelo apanhando. Mas eu depois parei para refletir, porque qual foi minha visão muito humana da coisa? Minha mãe tava muito mal, nasceu o Otávio. Ela ganhou um ânimo, porque nasceu o Otávio. Uhum. Aí passou um tempo, nasceu a Lívia, que é a filha da minha irmã, e foi a primeira neta dela. Nossa, isso deu mais um ânimo, aí ela faleceu. Então, na minha primeira visão foi... e até comentei com os meus irmãos, gente, isso deu um fôlego pra mãe. Mas quando você para pra olhar e fala, na verdade, não foi bem isso. Deus é tão gracioso, porque quando eu fui na última consulta dela, a médica falou, nunca vi alguém com esse quadro tanto tempo. Já tá há mais de 10 anos. Caramba. Foi a primeira vez que eu vi na vida. Então, quando eu falei, peraí, a médica tá falando, já era pra ter morrido. Então, na verdade, não é que deu um ânimo. Até numa visão humana pode ter dado. Mas Deus é tão bom que deixou ela ver um neto. Deixou ela ver a primeira neta. Então, você fala, olha como é graça. Sim. Porque a nossa visão é tão natural que você fala, não, isso aqui aconteceu por isso. Mas vamos parar e olhar. E da parte de Deus, como que foi? Não, é graça de novo. É graça. Então, é isso que eu falo. A gente olhar bem, a gente vai ver a graça de Deus. É isso. E, mano, virando um pouco o assunto, como que a graça aproximou a gente, conectou a gente? Você lembra quando a gente se conheceu? Quero ouvir a sua lembrança primeiro e vou ver a minha, vou ver se bate. Eu não falo sobre isso nos almoços, que é pra gente lembrar na hora. Que eu te conheci... Vou por partes. Eu lembro que a primeira pessoa que me falou de você foi o Richard. Eu te conhecia de ouvir falar. A primeira pessoa que falou de você pra mim foi o Richard. Ele falou, a gente tá lá no então processo. Já tava ou não? Tava no processo. Tava no processo. Esse cara aqui, eu não lembro se ele pediu pra orar ou se ele perguntou se eu conhecia, foi algo por aí. E aí eu falei, não me é estranho. É estranho, mas não me é estranho, entendeu? Acho que eu entendi. É estranho, né? Bom, é meio estranho. E aí depois eu, quem era? Aí falando com o meu irmão, falou, não, rapaz, lá tem o Fernando da Central, é parente dele, já pregou lá. Falei, rapaz, já vi esse cara. Então você já tinha me visto em outra situação. Eu tinha te visto na Central, não sei qual culto que você foi, mas algum, sei lá, Instituto de Inverno que eles faziam. Eu conheci seu irmão na Central. Uma vez eu fui pregar lá, não lembro que ocasião, talvez você até tivesse. Provavelmente ele estava por lá. Entendi. Então eu lembro que já te vi. Aí ele me chamou pra pregar na primeira, só que a agenda nunca deu certo. Tava ele e a Juliana. Eu acho que o Pedro Bebezinho, ou nem tinha o Pedro, não lembro. Mas eu lembro dos dois me abordando no final. Um carinha gordinho de óculos, uma moça negra, eu lembrava disso. E aí depois, cara... Quando ela começou a falar comigo, pastor, eu sou aqui da comissão que tá procurando um pastor de... Você lembra de mim? Eu falei, irmã, me perdoa. Uma vez na Central, lembra que um casal te procurou? Cara, foi assim, deve ter sido nesse dia, então. Foi muito provável. Aí depois, não sei, tive algum concílio, algum café de pastor, sei lá, a gente... Eu acho que não, acho que você não tá lembrando, acho que você vai lembrar agora. Se eu não tiver enganado... O dia que eu te conheci foi um dia que teve um culto na Chácara Flora, que era um talk show. Você levou o pessoal... Banda Ecos.
Banda Eco. Isso. Aí nisso meu primo já tinha saído da central pra primeira, eu já tava pastoreando os jovens. E você veio de Kombi, cara. Isso, a gente pegou e fez um esquema assim. A gente foi aqueles agosto, né? Que cada sábado é numa igreja. A gente fez um pouco desse rolê. Cada sábado a gente foi pra uma igreja e uma delas foi a Chácara Flora. Quem te apresentou pra mim oficialmente foi meu primo Fernando. Entendi. Falou, aquele ali é o Carlos, tal, não sei o que. Aí eu fui, falei, não, ele que é da Jubasque, não sei o que, tal. O cara veio Foi de na Kombi, pleno século XXI. Levamos, não foi qualquer Kombi. Foi guiado pelo irmão Aparecido, velho. Então, por isso que é guerreira essa Olha, Kombi. pegamos... Essa Kombi entregava sopa quando era criança. Então, tá igual Você conhece o pastor Marcelo, lá da Missão Salvar, do Vale do Rio Fiodoruque? Ele fala que eles têm uma Kombi que chama Irmã Idalina. Então, a gente tava indo com a irmã Idalina lá pra poder fazer o discipulado com o pessoal. A irmã Idalina parou de funcionar. Ele conta as histórias, atolou no bar. Nossa, essa irmã Idalina... Então, a 70 anos a Kombi, né? Você pegou a Segunda Guerra. Irmã Aparecida. E alguns carros. Acho que a gente foi nos 20 nego pra lá. Foram bastante gente. Foi, a gente tava nessa de visitar. A gente foi lá, a gente foi a Pirambeira lá, do Carlos lá, Alto do Ligueira. Pibar. A igreja, a gente fala que é a igreja do bar lá, Pibar. Lá é coragem, abraço pro Carlos, é longe, hein? Abração, fomos num culto lá, fomos na Batista do Bom Retiro. Vixe, isso aí é longe também. Centro da cidade ali, mais ou menos. Foram 4 igrejas, a gente pegou 4 sábados, cada sábado numa igreja. Aí não lembro se a outra foi na Central, aí acho que a outra foi o Instituto de Inverno da Central. O pastor chegou e tá mostrando trabalho, né? Vai levando o pessoal. Tem muito trabalho. Até teve pastor na região que falou, pastor, vai devagar aí. Você tá constrangendo a gente que tá aqui na boa. Tá muito. Não, irmão, estou chegando agora, preciso trabalhar, né? Foi um tempo bom. Mas acho que foi lá que eu te conheci, cara, na Chácara Flora mesmo, onde era antes ali, né? Sim, é verdade. Que a gente conversou, acho que foi lá. Acho Primeira que no Instituto vez. de Inverno eu te vi porque você pregou, mas a gente não conversou. Não. Eu só lembro mesmo do Fernando. Mas legal, cara. Aí de lá pra cá... Aí a gente se aproximou, aí fez o grupo Um grupo dos pastores de jovens, né? Nem tão jovens assim, mas... Nem tão jovem. Mas o que tá acontecendo, mano? O último que sair apaga a luz, hein, mano? O Rafa daqui a não tá pouco mais. é você e o Max. O Bacará... Mano, abraço pro nosso irmão Menonita. Vamos trazer você aqui também, Bacará. Não vai escapar, não. Mas acho que o Rodrigo foi um, né? O Rodrigo do Brooklyn. Rodrigo do Brooklyn, e teve o André Prata do... O André das Embuias, né? Nossa, faz tempo que eu não vejo o André. Andrezão, faz ele tempo. vai no futebol dos pastores de segunda-feira. Não vai, né? Faz uma cota já que ele não vai. Mas ele costuma ir. Esse futebol rola mesmo ou é só churrasco no final? Cara, às vezes rola. Mas às vezes não dá o quórum. Aí a gente vai direto pra segunda chamada, que é o churrasco e a resenha, né, mano? Do 50 pastores, tem uns 3, 4 com físico pra jogar bola ainda, né? Não, mas aí você tá sendo já muito detalhista. Se a gente for exigir físico, disponibilidade, aí não vai dar nunca. E já futebol. não vale que hoje tem o pastor Leandro, o cara foi jogador profissional. Então, o Leandro vai sentar em um dia, né? Quem o Lucas indicou ele, então, né? Já tá roubando, o cara era profissional. Não, mas eu não sabia. Mas quando eu vi ele jogando, eu falei pros caras, não. Aí tem gato aí. Falei, mano, esse cara foi jogador, não é possível. O cara aqui, ó, só... Não, ele joga demais e tal, não sei o quê. E o pastor Alexandre lá da ilha lá, do Bororé, joga bem também, mas ele já é master ali, né? O showball, né? Quem agora, corre é a bola, né? Agora, o Leandro joga demais, velho. Ele joga muito. Então, no próximo campeonato de pastores que tem todo janeiro... Esses eu vou levar. O Leandro, o Alexandre, se Deus quiser, vai estar bem do coração, vai poder jogar. O André das Embuias joga bem. O Pastor Joel. Joga bem. É que ele não tá mais aqui. Joga demais. Pra importar. Só não toca a bola. Também tem isso. Mas ele fez vários gols em mim, velho. Mesmo sem tocar, né? Mesmo sem tocar. Fez muito gol em mim, ele é bom. Muito é bom. Então tem uns pastor bom de bola aqui. O Joel é tão apelão que eu conheci ele na Bolívia. A gente foi pra Bolívia com o Expresso fazer missões lá. Ele tava com o braço quebrado, ele tava jogando vôlei, ele tava jogando melhor que a galera com o braço só. Então, você vê que tem uns caras que tem um naipe do esporte, né, mano? Eu não sou, eu gosto, mas não sou jogador. Como disse você, né? Eu não tenho físico pra isso, né? Mas o Richard, no último futebol que teve, ele levou um amigo dele lá, acho que o barbeiro dele, falou, não, mano, tô falando pra você, desse tamanho ele pula ainda. Eu falei,
É a Chiquinha dependendo do seu Madruga, tipo né? assim. Pode ser um traste, sem vergonha, mas é meu pai, né? Esses dias eu vi um episódio que eu passei pros meus filhos já, o Chaves, né? Um episódio que tem uma festa lá na vizinhança. Aí o Girafales. Bom, e lembrando que todo festival foi organizado pelo seu Madruga. Um homem sem cultura, sem estudo, que nunca fez nada na vida, e não sei o que. Eu falei, nossa, que jeito de elogiar o cara. Ele falou, é sério, eu não joguei no dia? Ele falou, é sério, mano, ele pula. É o único cara que eu conheço desse tamanho. Eu falei, Rico, acho que ele já entendeu. Tá bom de elogio. Acho que ele já entendeu. Aí falou, você vai jogar hoje? Eu falei, não, mano, hoje eu não vou. Acho que eu tinha uma reunião, alguma coisa. Aí só voltei depois pro churrasco. Então, os pastores, assim, o grupo tem bastante pastores, só que também a nossa região aqui é muito grande, né, mano? É muito espaçado. Então, por exemplo, o pastor Alexandre vinha da Ilha do Bororé porque ele é do futebol, ele curte o futebol. E também porque a igreja mais próxima dele é do Bororé, né? 45 quilômetros, né? É longe, hein, jovem? Teve um dia que teve o café dos pastores. Ela falou, eu vou no café. Se arrependeu na primeira hora. Não. Falei, deixa eu ver como é que chega lá. De ônibus. Não vai dar, hein? 2 horas. Falei, não, pastor, disse que tinha que chegar lá às 8? Não vai rolar. Falei, olha, realmente o pastor gosta de futebol, viu? Porque pra ele atravessar a cidade, pegar a balsa, sei lá o que ele faz. Pega a balsa, né? Então, aí o futebol rola, o churrasco também rola, a resenha tem sido legal. Mas o último que teve tinha 8 pastores. Mas como a quadra lá não é muito grande, então 4 pra cada lado ainda deu pra... Aqui foi 8 que jogam, né? 8 que jogam. É, porque tem uma galerinha que vai que aí só vai pro churrasco mesmo. A vez que eu fui, tinha uns pastores que é crime você pôr pra jogar já. Verdade, você foi uma vez lá, né? Tem uns mas mais do que o pastor Eufrásio, mano. É que esse aí não pode nem levantar a mão pra pedir falta que Jesus leva. Então, mas ele joga e era boleiro, joga bem, ele tem suas Sabe lutas quem jogava lá. bem? Pastor Israel. É mesmo? Zagueirão, campo, ó, só tapa. Zagueirão no... Nossa, se você não fala, não imaginar olha nunca só de isso. terno ali, joga muito. Cara, que legal, mano. Então, tem uns caras bons. Levar ele no encontro da ordem lá, porque lá no encontro dos pastores de janeiro, lá em Sumaré, tem uma panela do litoral e uma panela do extremo leste. Sempre é um ou outro que ganha. E aí nós fizemos uma panela lá, um monte de pastor amigo juntamos, aí tinha 3 que nunca tinha jogado bola na vida, pelo jeito. Eu espero que nunca tinha. Não é pelo possível. Futebol apresentado. Que isso, cara, aquilo ali é uma prótese, não pode ser uma perna. Aí, chamou o Roberto Carlos. Cara, aí ganhamos uma e acho que empatamos uma e perdemos a semifinal. Ganhou uma de WO, né? Não, tipo assim, o outro tinha mais com próteses do que o nosso, né? Mas então era sempre o extremo leste ou o litoral, é sempre um deles que ganha. Vamos montar a panela aí, né? Vamos montar, velho, tem que pelo menos uma vez aí ganhar desses caras. Falar pros caras, ó, vai no encontro só no dia do jogo, que dá pra você ir um dia só, alguma coisa assim. Enfim, mas o futebol tá rolando e eu tenho conhecido parte dos pastores aí. Uma parte eu conheço no futebol, os que se envolve mais, outras nos cafés. São muitas igrejas, são o quê? 50 igrejas? Mais de 50 igrejas? Acho que é 52, 54 aqui. É difícil muita coisa. E muito longe. Quando eu vim pra Zona Sul, cara, lá da Zona Norte, Pirituba, foi bom, Zona Sul, então pelo menos é tudo ali perto, né? Pô, eu vim numa associação, cara, que tinham 23 igrejas batistas. Uma do lado da outra. Tipo que ia de Pirituba... Freguesia Brasilândia. Era nesse quadrado aí, nesse triângulo, é onde tinha quase todas as igrejas. Você tem Bororé, Parelheiros. Muito longe. Eu nunca fui em Parelheiros. Falei, pastor Leandro, mano, é muito longe sua igreja. Não, isso você vai, não sei se você volta, mas então, eu falei pra ele, cara, acho que eu vou ir na Cristolândia Parelheiros, né? Pra gente conhecer e tal, que eu fazia o trabalho na missão lá no centro. Falei, acho que eu vou aí, né? Agora tô na Zona Sul. Os caras falaram, olha, melhor continuar indo no centro. Capaz de você chegar no centro antes de você chegar em Parelheiros. Eu falei, não é possível. Cristolândia de Aparelheiros nem tranca a porta, ninguém foge. Não tem como. Lá não tem... Nem tranca. Não, você não vai. Quem vai embora? Quem vai? Se o cara for embora, você acha ele nos 2 dias de caminhada, mata dentro. É longe. Gente do céu. Ó, Parelheiros, eu moro aqui na Sabará, tá perto aqui do nosso estúdio. Que já, teoricamente, é Zona Sul, tranquilo. Eu ia dar aula de violão em Parelheiros e canto durante 1 ano. Eu pegava o ônibus 7 da manhã, sentido Parelheiros. Demorava 1h30 até a igreja. Cara do céu. Sem trânsito nenhum. Isso na igreja?
Sem trânsito. Pra chegar na igreja, que nem é o final ainda. Tem uns pontos à frente até o terminal. Nossa. E aí você vai descobrir que existe o barragem, que aí realmente... Ainda é além do que os olhos podem ver. Não, ali eu descobri que Como- São Paulo não acaba, né? Como que é o nome do... mano, a gente fala que a Zona Leste é grande, mas a Sul é ainda maior, né? É que a Se Zona você Sul olhar é a cidade. espaçada, né? Tem as represas e tal, mas... O barragem ela é tão longe que chega uma hora que, assim, acaba o ônibus, faz o que você quiser aí, que é só a pé. A gente foi andando lá cheio de casa de recuperação, né? Anda até onde você conseguir, né? Vai. A gente passou a entrada da casa que a gente tinha aqui e seguiu, eu e minha equipe, eu e mais 5 meninos andando. Andando. E foi andando, estrada de terra e andando. Aí achamos um carro parado. Falou, sabe onde é a casa tal? O cara falou, rapaz, se você andar mais 2 quilômetros, você tá na estrada já. Você deve ficar pra trás, aqui acabou já. Falei, Nossa, rapaz... o que é aqui? Não, aqui não é nada. Aqui é da... Você põe no GPS, você está em lugar nenhum. O Google não chegou. Já vi aqueles... o carrinho do Google que passa filmando Não. tudo, nunca filmou Você é louco, lá. não compensa, ele foi embora. Gente do céu. É muito longe. Então, eu ainda tô conhecendo mais a região, as Daqui igrejas. uns 15 anos você consegue e os visitar pastores. tudo. Não, desse jeito aí, pelo menos até onde o Google chegou, eu gostaria de chegar. Pelo menos ter o Maps ali pra A gente dar desenhou o mapa e orientação. enviou pro Google. Falou, pode pôr aí que tá certo. É vocês que desbravaram. Tá. Boa. Bom, mano, nos conhecemos então, amigos do Reino de Deus, né? E graças a Deus fomos aproximando e tal. Querendo ou não, você não deixou de ser uma inspiração pra mim por causa do trampo que você faz lá na Transmundial. Então, eu acho esse negócio de rádio muito louco, cara. Eu tive uma experiência com isso. Quer dizer, eu vou já delimitar já a experiência com isso, né? Era uma web rádio de uma igreja que chamava Igreja de Deus. E eu sempre falava, amém. A minha também, é de Deus. E aí tinha uma pastora lá que deu uma chance pro grupo de pagode que eu tocava na época, o Força da Fé. E ela tinha um horário vago, falou, vocês não querem fazer um programa na rádio? E era lá das 8 às 10 de sexta-feira, numa mesa como essa, a gente sentava com os instrumentos e tocava. Mano, a qualidade era pior que o Chaves. A banda do Chaves. Pior que o Chaves. Parece transmissão de pandemia, Mas né? Mas olha, não, era transmissão de... Olha, sei lá, os irmãos tinham que ter muita graça pra ouvir o que a gente falava lá. E a gente tocava, cantava e apresentava e trazia uns temas. Cara, mas aqui eu me apaixonei por aquilo de um jeito, cara. E aquilo não é fazer rádio. Mas imagina, mano, a gente não tinha pretensão nenhuma de nada. De verdade, de sexta-feira era o nosso ensaio. Então, ao invés da gente ensaiar, a gente ia pra lá, ensaiava ali, tocava ali, ensaio aberto, e apresentava o programa. Aí você vai vendo como era internet. Caramba, tem gente ouvindo na Argentina. Nossa, tem gente ouvindo nos Estados Unidos. Você fala, mano, que loucura, olha o alcance. Imagina, a gente nunca tinha estado do outro lado de uma rádio, né? Imaginando o alcance e tudo. Então, eu gostei muito. E o fato de, depois de um tempo, eu decidi começar o podcast, teve a ver com esse momento que eu tive lá e que ficou gravado assim no meu coração. Aí de vez em quando eu fui na rádio, fui lá na Contramão, eu fui no... Você foi nos da Caminhos Fé da lá, Fé. os Caminhos da Fé, junto com você e com o JP. Nossa, pra mim é mágico esse negócio todo. Eu gosto muito. E aí, quando vocês começaram esse movimento na rádio, que depois virou o NCcast, falei, cara, olha, é isso aí, mano. Aí fui ver que na nossa região tem vocês, tem o Erisvaldo lá do... Ele tem o Telcultura. O Telcultura, e eu não sei se mais alguém tem por aqui. O Bacarates, que fez um tempo lá na... Fez, mas ele parou. Parou, eu conheci o cara lá do estúdio, a galera que fazia o trampo, mas falei, mano, não tem por aqui. Tudo bem que, como é internet, né, vai pra todo lado. Eu falei, mano, acho que seria legal, as ideias foram batendo e vocês me inspiraram demais, velho. Que bom, Achei que muito bênção. legal. É, Tá não sei vendo? nem se eu sei fazer rádio, mas tem uns caras lá que sabem. Tem uns dinossauros lá, 25 mano. anos de rádio. Não, mas a Rádio Transmundial Tem uns é caras outro lá rolê, que cara. É outro rolê. Ah, não. Os caras são mega profissionais, tem Outro muito cara rolê. aqui. Aí depois que eu fui descobrir que era o André, amigo meu de viagem missionária. Aliás, você conheceu, a gente tá falando do Parelheiros, dos Gêmeos lá? O Josuel. Zumpalumpa. Eu conheci como Josuel e o outro Joel. é o Joel. O Joel eu conheci numa viagem missionária, cara. E joga bola também, o Zumpalumpa, viu? Ele joga também? Nossa, os dois Nunca vi. juntos é hack, viu? Então, agora vou editar os dois e o Leandro. É que não fica um time muito alto, né? Mas
De fato. Gol de cabeça não vai Não sair. vai rolar. Nossa, enfim. Todos os caras que eu conheci em viagem missionária. Um de lá de Parelheiros, o André, lá diretor da rádio. O André eu já combinei com ele vir aqui, só falta a gente acertar os dias, né? Bicho é enrolado. Aí no dia que eu fui lá, que era pra você me entrevistar lá, aí você não foi. Não fui, aí foi o André. Foi o André que Caiu me pra baixo entrevistou. mesmo. Tem vezes que cai pra cima, mas nesse dia. É, eu não entendi. Mas eu deixa vou pra lá. compensar que o André, outro dia me mandou mensagem: qual é o nome do pastor de jovens lá da Pibisa? Quem que vai vir? Quem é esse cara aí, meu? Não, o André, essa semana passada, aí falou, sei lá, pastor Reginaldo. Falou: você tem contato do pastor Reginaldo lá da Pibisa? Pastor Reginaldo? Reginaldo. Falei: quem é esse? O de jovens lá. Falei: o Haroldo? Aí ele: é mesmo, né? Nossa, é o Haroldo. Aí ele: nossa, faz uns 25 anos que eu conheço. Não, é que eu queria convidar para acampamento, que a gente vai ter aqui. Eu falei: começa chamando pelo nome certo, cara. Acho que você tem o contato. Acho que ajuda. Não, então, ele contou lá no dia, cara, que quando a gente tava nessa viagem missionária, a gente tocando pagode lá. Não sei se deve assistir depois, às vezes é difícil a gente assistir o que a gente faz, né? Eu falo por mim, né? Mas não enfim. era o André tocando pagode, né? Não, o André evangelizando e nós no pagode. Tal. Aí um cara passou olhando o pagode, ficou olhando. Tum! Bateu numa viatura, mano. Falei, nossa, a gente veio pra pregar aqui, olha a confusão que a gente arrumou. O cara aqui, saiu né? algemado. Porque você tá tocando numa praça, você já fica meio assim, né? A gente pode fazer culto onde a gente quiser, mas com som, a prefeitura às vezes dá uma embaçada. Sim. A GCM... Uma vez, mano, eu fui pra um culto em Osasco, os caras iam fazer na estação de Osasco. Chegaram com todo equipamento e tal. Quando foi ligar, o GCM chegou. Eu falei, aí, cadê a autorização? Ele falou, não, eu tenho, mas eu esqueci. Eu falei, então, você esqueceu. Esse Miguel aí tá lá em casa. E aí liga, não sei o quê, cadê? Não conseguiu, não deu, não tinha autorização. Então, fazer o culto no gogó. Aí pode. Mas eu preguei gritando lá, mas parecia aqueles da Praça da Sé, mas na hora foi o recurso que tinha, né? Foi o jeito que deu pra fazer. E por que eu falei isso aí do podcast, de me inspirar nesse negócio? Porque hoje, onde você atua, né? E aí você vai dizer onde ou como, mas como que você entende que a graça de Deus se manifesta através de você? Onde você está hoje, onde você atua e você tem sido instrumento de Deus aí na vida das pessoas. Bom, hoje acho que as duas principais frentes, sem dúvida, é a rádio e a igreja. Eu também dou algum apoio no MISPA, então ajudo o JP em algumas aulas. MISPA, gente, para quem não sabe, é o seminário teológico que tem aqui na região da Zona Sul de São Paulo. Seminário MISPA, que é na Igreja Batista da Vila das Belezas. Então, você quer estudar? Vá para o MISPA. Tem desconto. Olha aí, tá vendo? Então... Já conseguimos um patrocinador. Chega lá e fala, Carlos indicou, você vai ver. Vai cobrar mais caro. Você vai ver o que vai te acontecer. Paga as minhas mensalidades atrasadas. Mentira, tudo já quitado. viram a gente falando aqui que, não sei o que, o Moisés é seminarista e tal. O Moisés estuda lá, gente. Uma galera aqui das igrejas estuda lá. O seminário é bênção aqui na nossa associação. A gente estudou lá, mas também tem gente boa que estudou lá, viu? Né, então. Como eu disse. Mas é um seminário muito bom e aí eu tenho o privilégio de ajudar lá algumas vezes, né? Legal, mano. Mas aí hoje na igreja, eu faço parte do conselho pastoral, ainda não passei pelo concílio, então estou ali como um pastor local. E lá hoje eu estou cuidando do que a gente chama, seria o que o Max chama lá no Oliveira de nova geração, mas eu pastorei os líderes do infantil, do pré-adolescente, adolescente e juventude. E agora legal. eu tô com, que seria missões e evangelismo também. Então, Ok. cuidando dessa galera. Mas aí cada líder pastoreia o seu ministério. Então, a gente tenta fazer isso lá. E na Rádio Transmundial, eu estou lá já há 3 anos. Eu cheguei como um produtor, então trabalhar mais backstage, mas desde que eu cheguei foi porque eu participava dos programas. Então, sou um produtor lá, mas eu coordeno o Ministério de Jovens. Então, a minha função é ajudar a desenvolver programas para a juventude e apresentar algum deles. Então, tem o NCCast, que é o Ministério chama Na Contramão. O NCCast é o programa que vai ao ar toda sexta. Eu estou lá na apresentação e na produção. O De Pai para Filha, eu sou um dos produtores, que é um programa que vai toda quarta-feira ao ar. E tem o Pop Talk, que eu também sou um dos produtores e apresentadores, que vai toda quinta-feira ao ar.
Então tem bastante coisa Olha pra que fazer. legal, gente. E aí- Depois eu vou deixar tudo o link de tudo isso aí, eu vou deixar na descrição pra galera conhecer. E aí, dos outros programas, tem o que eu produzo, que a galera, talvez, que acompanha a rádio conhece, tem o Entendendo a Bíblia, que esse vai ao ar toda terça-feira, e esse eu sou produtor, que aí esse é o André, o Itamir e a Renata, que é uma das locutoras da casa. Aí esse eu produzo o programa, mas eles apresentam. Ah, esses aí são sempre os três. Eu acho que eu já vi São esse os três. programa aí. Aí são respondendo. Mas também já vi uns programas que... Tá o JP ou tá o Israel também. Tem do JP é o Nos Caminhos da Fé. Não, não, um que tinha esse... Tinha um... Esse montaram uma galera foi lá. um especial da Reforma. Ah, foi o da Reforma. É, pra então, juntar ok. muito cara com a agenda ruim é difícil. É Então, a gente difícil, só né? de Ô, vez em quando. Israel foi meu amigo de seminário, sabia disso? Foi, turma difícil, hein? Não, difícil era a minha parte, a dele era mais de boa, ele sempre foi estudioso, ele sempre foi Não, dedicado. ele é cabeção também. Ele manja, ele manja. E, então- aí a rádio foi assim, uma bênção pra mim. Quando eu cheguei na Chácara Flora vai fazer 4, 5 anos. E eu comecei a acompanhar o João Paulo na rádio, eu ia como chaveirinho dele só. Ele Uhum. apresentava, eu tava lá. Aí depois de um tempo, comecei a fazer amizade, o pessoal falou: me convidou pra um programa, convidou pra outro, era ali pandemia, fui participando de alguns programas. Quando abriu uma vaga, o André falou: poxa, você já tá aqui, mano. Você já Então- tá aqui, Então vem você fazer. precisa de R$8 pra pagar o aluguel. Então eu tô aqui, Vem 8,80. aqui, isso aí dá pra pagar. Aí eles cobriram com 8,80 e uma cesta bássica no Natal. E aí a gente tá sobrevivendo aí até hoje. E um presente diário pra você do ano manter a passado. esperança. Que é o que não saiu. Que o do ano tem que pagar. Nossa, cara, agora que eu tô lembrando desse negócio da reforma aí, eu estudei com Israel, eu cheguei a ser contemporâneo do JP, acho que quando ele tava no último ano, eu tava no primeiro, e todos nós tivemos aula com o Itamir. Olha que doideira. Nesse tava o Israel, o JP, Saião. O Saião tava no da reforma? Acho que sim, o né? Acho que eram os Saião. 4. Eu não lembro se era o Itamir. Era o André. Era o André, eu acho. Acho que não era o Puxa. Itamir, era o André. É, então, eu confundo, porque agora como eu conheço lá... Não, os dois são velhos, mas... não, mas quando eu vejo um vídeo, eu falo, esse aqui é naquele estúdio lá. Entendi. Aí agora eu tô lembrando da sala, mas agora você me confundiu. Eu já Não, não o lembro Itamir quem não tava tava. no dia. O Itamir a gente já entendeu que ele também é... Jesus esqueceu ele aí, vai ficar uns 120 Nossa, anos Itamir, você é doido. Foi o melhor professor da faculdade. Dinossauro da teologia. E foi quando gente boa. saiu através da Bíblia. Fui numa assembleia, acho que em Ourinhos, Presidente Você vê, Prudente. até hoje ainda passa na rádio, programa Dinossauro. Passa ainda? Passa. Não, mas era muito bom, mano. É Aí bom, eu é porque comprei ele CD demora acho que 2 ou 3 anos. pra gravar, pra pra sair. passar todo. Então você começa a passar, é 3 anos passando. Pra ouvir tudo, O né? cara acompanhar o estudo, então demora. Então, e aí eu comprei também o Rota 66. Agora sai a Bíblia do Rota, tem mais um merchan. Compra Ó, aí também, ajuda Vou nós. colocar lá Bíblia do achar Rota. o link. Então, eu tenho ainda dos CDs, né? Nossa, Não tem nem onde ouvir. Vai ouvir onde que você dê, pelo menos. Então, se os caras são dinossauros, eu sou mais ou menos jacaré ali, porque Já tá ali perto. não Né? tô lá, mas eu já tô nessa geração do CD. Mas viu todos, né? Não, aí você fala assim, o filho, pai, esse PlayStation? Eu falei, não, é só pra eu ver aqui o Rota 66. O PlayStation 1 É. em casa até hoje. Nem sei. Não, é o Xbox, acho. Eu manjo muito de videogame também, eu sou um cara super antenado. Jogador nato, né? Imagina, viciado em Master 3. Sabe E o que é isso? Ronaldinho Soccer. Você sabe o que é isso? Master System 3, Sei mano? o que é, já ouvi falar. Vem com Sonic na memória. Esse- Imagina, esses dias eu vi na internet que os caras estão colocando Discman em museu. É, Eu falei, vocês estão malucos, velho? Eu usava isso na rua, trabalhava de office boy. cuidado que daqui a pouco você vai pro museu, né? Se tiver Putz, moscando aí. cara, que loucura. velho. Não, outro dia eu tava falando com um casal lá da igreja, aí o filho dele tem 15 anos. Aí eles falaram uma coisa de orelhão. Eu falei, orelhão. Ok, eu tive que explicar pra minha O filha. que é um orelhão? O que é um orelhão, mano? Ei, sua filha tem 15 anos? 15 Como é anos. que ela vai saber o que é orelhão, pelo amor de Não Deus? tem Super como. 15. Não, Super 15 ele acho que não lembra. não. Mas sabe por quê? Porque tem um orelhão em uma das ruas em torno do shopping Boa Vista. Ainda tem um, A rua Darwin ali. tem que é- um lá perdido. Tem um lá. Que eu E o- passava trote, que eu estudava ali na escola. Misericórdia. E não, anúncio de orelhão que era os piores, mas Dá ali, enfim. deixa quieto que o horário não Então, permite. Então, quando eu trampava de office boy, mano, você é louco, não podia nem pegar nos telefones, tinha que pôr uma luva e uma máscara pra você usar os orelhão o do problema- centro. O problema é que eu sou de uma geração que é velha demais pra ser jovem, jovem demais pra ser velho. Não, tá tipo o negócio da... Porque eu sou de 96, então, pô, eu sou dos anos 2000. A Sandy lá, né?
Tem uma música dela que ela fala isso, que eu sou velha pra ser jovem, mas sou jovem pra ser velho. Você já é velho, sua referência mais jovem pra lembrar foi a Sandy, né? Nossa, que já... mas que comentário. Mas faz sentido, mas eu só lembrei porque ela tava no Altas Horas, acho que sábado passado. Você ainda vê Altas Horas, isso aí você vai... Que só isso, entregando- jovem? Que jovem de 18 anos liga no Altas Horas. Mentira, ó, eu ouço worship, eu sou jovem, né? Vê Altas As crises. Horas, vê Altas Horas, os orelhão, Alckmin. Cara, é Discman, né? Mas eu também tive o Walkman, mas é o Discman. Não, a revolução foi quando surgiu o MP3. Teve o iPodzinho. O iPod que cabia 100 músicas. Nossa, já se viu isso, né? Já se Cara, viu. loucura. Eu admito. A idade admito. chega, né? Não, eu sou 8'3", cara. Então, quando você nasceu, eu já tinha 13 já, filho. Não, eu sou velho. Esses dias eu fui com uns amigos, a gente foi ver o Ferrugem. Tá, manjo. Sensacional, Show da excelente. hora e tal. Da hora, depois veio o Mumuzinho. No outro dia acordei tinha um senhor de 80 anos, né? Que ficou a noite com a Nossa, música cara. no ouvido. Eu falei, acho que já deu, né? É, Pô, acho 6 que- horas de música, né? Aí, depois da terceira música, já começou a balançar a perna, né? Já, Fala, tipo, pô, não vai tô no acabar, ambiente. né? Vai longe esse show, né? Não tem uma cadeira. Eu já tô da idade de vamos gastar mais, comprar um camarote. pessoal, não tem Fica onde sentar. sentadinho. Nossa, nem me fala aquele show que eu fui com a Ivy lá do Stray Kids lá no Morumbi. Nossa. Dos caras que vêm lá da Coreia do É o Sul. BTS lá. É, tipo um BTS série B, né? É um pouco menor assim. É só o TS. É. É o CTS, né? A série abaixo. Eu nunca tive falar Stray Kids, banda de K-pop. Mano, pra comprar o ingresso foi quase 8 horas na fila. Nossa. E eu fui pra... E, nossa, Deus é tão bom. A graça Você perdeu de Deus, no Jockey mano. Pô com a sua esposa? O que foi? Não, aniversário de 15 anos, mano. Não, mas até aí, um só precisa ir, né? Ah, não, mas aí... Ela queria que fosse o pai, porque ela queria assistir o ombro do meu show. Falei, mas nem... 8 horas em pé, você vai ficar no meu ombro, sim. E aí ela queria que a gente assistisse na pista. Ó, jovem, né? Tinha pista premium. Que é do lado do palco. É. Só que, tipo, sei lá, o ingresso era... Pista premium, acho que era £1,50 o ingresso. Barato, né? Pô, velho. Paga meia, né? Mas aí- 150. É meia dela, mas a minha não. Ah, se matricula no MISPA aí, ó. Mais um merchan. Consegue meia? Ó, se eu soubesse, tinha feito a Uma matrícula. matériazinha. Olha aí, acho que o BTS vem o ano que vem, vou pensar nisso aí. Tipo assim, aniversário de 15 anos. Filha, você quer uma festa igual aquela que a gente conhece e tal? Ah, quero a festa, beleza. Aí a gente foi no aniversário de uns amigos da Central, de Santo Amaro, que foi um dia no sítio. Aí ela gostou também. Mano, a festa... Vai vendo? A festa era Agora eu tipo... quero o Bruno Mars na minha Ah, festa. só faltava isso. Só faltava. Traz os Stray Kids. Não, tô gostando. Quando a gente foi ver a festa, pra fazer na terça-feira à noite, que era o dia do aniversário dela, era tipo assim, 20 conto pra 100 pessoas. Mas você Itapecerica da Serra. Não, mas esse valor aí, eu tô fechando o Maracanã, né? Não, 20 mil. 20 mil pra Itapecerica? Você acredita? Esse era o preço, era 200 por pessoa. Mas a gente falou, filha, mas tudo isso começou lá, tipo, nos 13 anos, essa conversa. Filha, você nem tem 100 amigos. Vamos fazer. A gente quase fez um consórcio pra tentar fazer a festa. Quais são os 10 mais chegados? Aí teve a. Então, aí essa foi uma primeira estratégia, porque ela gostou da festa no sítio. Falei, filha, pensa bem, ó. A gente aluga um sítio no final de semana. Na sexta-noite, faz uma festa de pijama com suas amigas, chama às 10, beleza. No sábado, a gente chama a família toda, churrascão, curte o sítio. R$50 por cabeça E pra família. domingo fica só a família. Não, essa festa toda, acho que ia dar uns 12. A estimativa da família que fez lá passou pra gente. Falei, bom, já caiu de 20 pra 12. Já pode ser um consórcio menor, Já, né? Acho que eu já. tenho score pra isso aí, beleza. Só financiar um rim, deixar penhorado. Até que ela pegou e falou, ah, não, sabe o que eu queria de presente? O show do BTS, do Stray Kids. Falei, filha, tem certeza? Porque assim, vou falar a verdade. A gente quer uma festa. Só que o aniversário é seu. Então, tipo, se você falar que quer a festa, a gente vai na festa. Quer a viagem? Vamos na viagem. Decide o que você quer. E De só 12 ficamos mil em oração. caiu. Então, se for pensar bem no todo, chegou na hora de comprar o ingresso, não tinha mais pista. Aí tinha que ser a prêmio. Foi aí que foi a conversa. Só tinha arquibancada superior.
Não sei se já foi lá no Morumbi. É meio longinho, né? Não, a cadeira superior. Ah, tá. Ela é embaixo da arquibancada, então ela é coberta e sentado, jovem. Você não tem noção. No dia do show, Uma facada. a gente ficou... Não, aí foi 750 cada. Ah. Aí não peguei meia pra ela, porque só não tinha mais meia, não tinha... Enfim, foi 1,5 pau só de ingresso. Aí no dia anterior do show, a mãe foi com ela na Liberdade, porque ela queria comer comida japonesa, então fez parte da comemoração dela. E do dia do show, a gente chegou na fila 10 da manhã, o portão abriu era 5 da tarde, o show era 7 da noite e terminou 10h30 da noite. Então E o foram joelho parou 12 3h30. 12 horas, cara. Nem o joelho do Ronaldo aguenta. Não, nem um joelho biônico, nem o do Roberto Carlos. Agora, a gente ficou 10 horas nesse rolê todo, só que ficou chovendo, mano, o dia inteiro. Chovia e parava. Então quem tava na pista, capa de chuva o dia inteiro. Falei, nossa, cara, você tá E maluco. você fez umas coreografias também? Aproveitou pra... Eu não conseguia nem levantar, velho, da cadeira, mas... E ela tava 0 bala. Ela tava curtindo. Enfim, curtiu. Foi legal, porque era o sonho dela. E até financeiramente acabou, né? Ficando mais ok do que antes. Por isso é pra você educar o filho musicalmente. Você lembra? Rafa educou a filha a gostar de Bruno Mars. O aniversário de 15 anos foi o show do Bruno Mars. Aí a briga é pra ver quem levava. Quem leva é verdade, o Rafa levou ela no show do Bruno Mars. Teve umas irmãs da igreja lá que foram no Bruno Mars também. Mas assim, aí um negócio que a gente fala, né? Pra gente que toca, tal, não sei o quê. Quando a gente vê a estrutura de um show desse, o negócio é muito louco, né, velho? A performance acontecendo e os fogos de artifício em sincronia. Meu, Absurdo, assim, absurdo. eu nunca tinha visto um show com aquele tipo de estrutura e pros caras aí, Bruno Mars e tal... Faz parte, né? Toda essa cenografia e esse show todo, né? Não, é outro mundo. É outro mundo. mundo. Os caras são muito profissionais. E, bom, já que a gente falou um pouco disso, você vem falando do que a gente chama de novas gerações em outras igrejas, né? Mano, hoje, você pastoreando esses líderes aí, né? É pouca diferença, mas já tem uma intergeracionalidade aí, né? Da criança para o adolescente, do adolescente para o jovem. Essa transição tá sendo legal. Porque a gente tá falando da minha filha aqui, do orelhão e tal. Mas, mano, as coisas estão indo muito rápido, velho. O digital tá acelerado demais e ele já começa a demonstrar os problemas da dependência de tela, adolescente corcunda, porque é só aqui no celular. A inteligência artificial, mano, a gente não sabe onde vai parar esse negócio. É maravilhoso e assustador ao mesmo tempo, né? E como que tá lidando, sei lá, vamos falar mais do jovem aí, que é a nossa área talvez mais em comum. O Carlos não falou, viu, por Alzheimer ou por modéstia, ele também é o presidente da juventude da nossa associação aqui. Essas 50 e tantas igrejas aí que ele falou, tem uma juventude que procura capacitar essas lideranças aí. E o Carlão é nosso presida também, ele abençoa a gente por nisso aí. Alzheimer mesmo, você vai. Quanto mais cargo você acumula, menos Vai memória ficando você muita tem. sigla também, muita né? sigla, Juba não sei o quê, e vai indo. Eu falei, Sudocap, Jubasco e falei, que então. isso, parece policial. Então, eu acho que a gente tem que entender as gerações que a gente comunica. Eu, olhando hoje, eu tô com 28, eu acho que assim, quando o jovem tá ali, um adolescente de 15 para 16 anos, eu consigo comunicar bem. Até na época que eu tava mais próximo do Expresso aqui, eu falava pra eles, eu me dava muito melhor com essa galera. Quando a gente trabalha a galera de 13, 14, já é uma linguagem diferente. Não sei se você viu a série Adolescência. Não cheguei a ver, Assiste confesso esse pecado. Pra você ficar em choque como pai. É. Mas assim, você vê que já são outros nuances. A forma de se comunicar, as referências, então você tem que estar sempre ligado. Eu, como jovem ainda, tô ligado em algumas coisas. Então, temos assuntos em comuns, mas já tem muita coisa de gosto musical, de referências que já mudaram bastante. Mas assim, a Bíblia é muito categórica, né? Os problemas, no fundo, são os mesmos. A gente muda a geração, a gente muda a forma de comunicar para eles, mas a essência do problema é a mesma e a essência da resposta continua sendo a mesma. Então, assim, eu vou tratar problemas geracionais. Então, os caras que vieram antes de mim, vamos pegar assim 2 gerações atrás, que são dos meus pais, tudo mais, muito problema com passei dificuldade. Não tinha o que comer, não tinha escola boa, não tinha roupa boa. Então, é uma geração muito focada nisso. Então, você vai pegar a geração 50 a mais, os caras trampavam, os caras trabalhavam muito.
Pra geração 40, 30, que tá perto da minha, é uma galera meio termo ali, entre trabalhar e cuidar da família. A molecada tem muita dificuldade com o trabalho, porque não quer criar essa rotina toda, não aguenta um CLT de segunda a sexta. Sim. Tem muita dificuldade com a ausência paterna e materna, porque os pais eram de uma geração que os nossos pais não davam tanta atenção. Porque pra eles o importante era ter comida na mesa e roupa boa. Então a gente tá no meio termo de como fazer isso. E a molecada tá mais, pô, eu queria ter um pai mais presente, uma mãe mais presente. Então, o que a gente mais lida hoje com juventude é problema com família. É isso, né? É padrão familiar bagunçado Uhum. e com pais crentes. Então, cansei de ouvir assim, a maioria dos jovens de, qual o seu maior medo? Parecer com meu pai, parecer com a minha mãe. Nossa. Filhos de crentes, né? Tipo, E eu falo, é triste porque você queria que fosse um lar mais funcional, e é triste porque ele vai parecer com o pai e com a mãe. Você fala, você tem esse medo? Só te digo uma coisa, você vai ser muito parecido com o seu pai e com a sua mãe. Não tem aprende a como. lidar com esse medo. Sabe aí, aquele né? defeito que você odeia nele? Você vai piorar ele um pouquinho. Cuidar dos seus Nossa, filhos, cara. porque é natural. Então, acho que isso falta muito na igreja. E por isso que a gente tenta fazer essa visão lá na igreja de eu cuido dos líderes, os líderes cuidam deles, para que eles consigam ter um certo pastoreio leigo. Porque assim, não tem como eu cuidar de 20, 30 jovens. É humanamente impossível. Não dá, Ainda né, que eu fosse integral da igreja, eu não tenho semana para isso. Eu não tenho agenda para isso. Se eu fizesse só isso, não dava, porque não tem como eu casar com 30 agendas, sentar com todo mundo, aconselhar todo mundo. Então a igreja também precisa entender isso. Todo mundo tem que ser assistido, mas como que eu crio esse mecanismo para que ele funcione? Porque é algo muito simples. Eu vejo muito jovem que às vezes chega nas igrejas, a gente tem essa migração, né, de juventude nas igrejas. Porque alguma igreja faz trabalho. Se a sua igreja não tem trabalho com juventude, o jovem vai embora. É natural, ele vai procurar uma que tenha. E é um trabalho, acho que esse trabalho em igreja de maneira geral, principalmente de comunidade, ele é um trabalho ingrato. Eu falo para os meus amigos que são pastores em igrejas mais periféricas. Porque se você é um bom líder de jovens, um bom pastor de jovens, você vai incentivar ele a ler a Bíblia, vai incentivar ele a se recolocar no mercado de trabalho, vai formar um adulto são. Um adulto são que vai ascender socialmente e vai para outra igreja. Sim, é verdade. Dando tudo certo, Ele vai embora. você fica sem ele, né? Ele vai pra outra igreja. É muito difícil trabalhar com juventude nesse sentido. E por quê? Porque a gente tem pouco recurso, tem material humano e juventude, se eu for falar do termo básico, a gente entende que é um investimento, mas a igreja vai entender como um gasto. Porque eu vou estar pondo boa parte do meu recurso numa geração que não me traz de volta. Porque se eu invisto em casais, os casais dizimam. Os casais vêm, os casais já trazem as famílias. Mas se eu invisto no moleque que às vezes está sozinho na igreja, nem o pai dele vem, ele não dizima, vai chegar ao acampamento, eu vou ter que pagar para ele. Então é difícil você conseguir o recurso para trabalhar com essa molecada. É, porque a galera tem que comprar essa visão, né? E às vezes na igreja a galera tá com uma visão mais de manutenção do que de alcançar essa galera. Só que assim, quem tá na manutenção não vai estar aí pra sempre, né? É, uma hora Jesus puxa, né? Uma hora vai precisar da nova geração. É impressionante isso, né, cara? A falta de visão que às vezes pode ter, né? Em algumas igrejas. E eu não sei, cara. Eu não gosto muito da leitura que a gente fala assim, nosso tempo tá pior que os outros. Não, tá diferente. Os desafios, que nem você falou, na essência, o problema é o mesmo. Mas agora se apresenta de forma diferente, né? Então, por exemplo, toda essa relação com tecnologia. Eu não tive isso, mano. E essa molecada, minha filha, já nasceu com o celular na mão. O Noah, de 7 anos, tem coisa que ele me ensina no celular, velho. Porque também eu confesso o meu pecado aqui, né? Eu não gosto, eu não sou esse cara da tecnologia, eu não sou o cara das modernidades. Eu fui o último, acho, da minha geração quase a se render ao Instagram. Não, tem um jovem lá na Eu igreja ainda que não tem tenho Instagram. TikTok. Não tem? Não, é quase um ET, né? Quando ele falou, como assim você não tem Instagram? Eu falei, não uso. Como é que eu não lembro o nome do ator lá do Peaky Blinders lá? Esqueci o nome Esqueci, dele. que aí os caras foram falar com ele. Você não viu esse meme? Ele falou, que é meme? Que ele é um cara totalmente a-tech, assim. Ele não tem nada, né? Não tem nada. Então, tipo assim, eu e a Gabi esse dia falamos, nossa, você viu uma matéria aí que vai voltar o Orkut? Aí viu o quê? O quê? Que é Orkut? O que é Orkut? Eu falei, nossa, mano, que droga, cara. Então, e as coisas estão cada vez mais rápido. Eu acho que isso reflete também no relacionamento, também na forma de se relacionar no online ali. Não quando você se conecta num jogo pra jogar. Eu já nem sou esse cara.
Mas quando toda a realidade parece que tá indo pra lá e sair de lá é um problema. Então, às vezes eu converso com pais que falam assim, olha, meu filho entrou no quarto com o celular, ele não sai mais. Eu falo, pelo amor de Deus, pai, você tem que chegar lá. Aí a mãe fala, não, mas é normal, esse é só o jeito dele. Eu falo, mãe, não é, mãe. É aí que você Entra lá. perde, né? Você não tem tempo à mesa, você não traz o cara pra perto. E outra, hoje você tem recursos para mesmo que ele seja um cara super high-tech, mundo digital, de usar esse meio. Eu acho que uma galera que faz isso muito bem, a galera da MPC, né? Apesar de ser Mocidade para Cristo, que é um nome bem antigo. É, parece escola de samba. É. Mocidade para Cristo, Nota. quesito. E também o negócio da época do Billy Graham, né? Não dá pra ser com um nome muito novo. Me ajuda. Mas eles trabalham com essa questão de tecnologia muito forte. Então, eles viram que o Free Fire é um negócio que tá bombando na molecada. Eles criaram um campeonato de Free Fire, com premiação, com tudo. Então, eles organizam um campeonato nacional de um Free Fire. Nossa, não A sabia. galera se inscreve, tem premiação e eles evangelizam. Eles criam um negócio que é chamado gank, que isso é um termo de um jogo, que é o LoL. E esse jogo você tem 5 linhas dentro do jogo, cada personagem joga por uma linha. E quando você sai de uma para ajudar a outra, eles chamam de gank. Então você abandonou o seu objetivo para ajudar o seu amigo e depois você volta. Certo. Então o que eles fazem com isso? Juntam um grupo, eu tô nesse grupo, parece uma vez só, né? Mas todo grupo. Caramba. Tem, sei lá, umas 100 pessoas. Eles combinam, ó, sexta-feira. Aí todo mundo entra sexta-feira às 8, eles vão entrar na Twitch, ver quem tem ninguém. Tem um cara que tá chamando pra uma pessoa, pra nenhuma. Entre os 20 na live desse cara. E começa a interagir com ele. Nossa, que sensacional isso, cara, mano. E várias vezes eu fui ver, assim, os vídeos dos caras, eles entram, os caras começam a chorar, mano. Porque o cara, faço isso aqui há um ano, ninguém nunca assistiu. Não, mas a gente tá aqui com você. E começa a trocar ideia, evangeliza o cara. Então você pode usar tudo isso a seu favor. Cara. Só que a gente fica nessa internet, é boa ou ela é má? É ferramenta, ela é neutra. Faz o que você quiser. Ruim, né? Mas você fica lá no seu algoritmo curtindo coisas que não deveria, vai ser ruim. Que ela vai te recomendar só porcaria. Então, com essa molecada, e aí quem trabalha com juventude tem que estar atento que assim, você é obrigado a entender um pouco disso. Tem que entender, né, mano? Ou se cercar de pessoas que entendam. Sim, de porque alguma forma. Senão você fica fora. O cara vai chegar pra você e falar, você viu o meme? O que é meme? Hã? Você viu o Reels? Quem riu do quê? Você vê que a coisa extrapola, que assim, hoje o JP manda Reels. Ou Hells, né? Os caras falaram, você viu o Hells? Oi? A maionese. Esse negócio dessa época, né? Homens do Inferno, verdadeira, né? joga os Homens do Inferno, né? Realmente. Não, eu sou do Coca-Cola. Alô, diabo. Alô, diabo. Eu falei, isso é muita prepotência do brasileiro, né? Do que? O diabo tem tanta gente pra tentar, ele pega a Coca-Cola e escreve em português. Em português, né? Porque é um principado aqui dessa região. A principal língua do mundo que ele tá usando. Não tem nem 300 milhões de pessoas que falam português, né? O filho do Dido, que era o filho do diabo. Foi falar desses dias aí. Filho do diabo, né? Eu lembro disso aí. Filho do Dido. É, gente, tá vendo? O Carlos me chamou de velha, mas ele... Eu tenho a referência antiga também. Aí, ó. Vai achando. Cara, mas eu achei muito legal isso aí. E aí, esses dias teve um comentário tipo assim, né? Vamos fazer abrir lá uma sala de jogo, em tal jogo, e aí a gente conversa pelo Discord, né? Mano, pra molecada isso é tão normal. Mas daí já vem uma mãe, não, Discord não. Você sabe que é por aí que não sei o quê. E aí todas as notícias ruins sobre isso, né? É igual a época. A pessoa falou, não, é só um aplicativo. Não, mas esse aplicativo não. É muito engraçado. Se eu lembro da época que eu era mais novo, saiu o desenho lá, o Naruto. Que ele tem um demônio selado nele. Aí eu vi pregação de pastor da igreja que as crianças estão vendo o desenho onde tem um demônio selado. Não, mano, criança. Mas esse do Naruto não. Mas teve um pastor que eu vou me esforçar pra não falar o nome aqui, que ele pregava nas igrejas os segredos ocultos da Disney. Você nunca viu os vídeos desse aí? É muito bom, das torres. De tudo, cara. O cara passa os desenhos, o cara rodava o CD da Xuxa ao contrário na igreja. Mano! É o Chico? Esse aí, pra mim, cara, era o cara que ficava no limite da magia ali, mano. Um culto ecumênico. Ele rodava vários discos ao contrário de outras bandas também. E música do Roberto Carlos, de não sei quem, os desenhos, o que aparecia no desenho. Mano, esse cara ficou muito famoso, fez muito congresso de batalha espiritual nas igrejas com os desenhos da Disney. Você vê, a gente perde tanto tempo com essas coisas, porque eu cresci ouvindo, não pode deixar o mundo entrar na igreja.
Isso é o mundo entrar na igreja. O Você tá quê, né? preocupado com esse tipo de besteira. Que o mundo lá fora tá. A gente tá focado em coisa importante. Que, não pode ter a festa junina. Porque se você fizer a festa em junho, você tá adorando o santo. Aí a igreja vai e faz a festa do milho. Eu falei a mesma coisa, irmão. Você só mudou o nome. Mano, diante de Deus, Carlos. Ontem, uma irmã veio me procurar. Fala, pastor, tem uma criança lá na classe que a gente não sabe o que fazer. Eu falei, o que tá acontecendo? Você já pensa o pior, né? Você fala, meu Deus, tá O moleque acontecendo. tá rodando o que a cabeça criança tá fazendo? 360. Tá. O moleque tá falando, é o brócolis. Tá Fala, vomitando. mano, tem alguma coisa errada, né? Tá no teto. É que ele gira a cabeça 360, né? Eu falei, não, mano, o que foi? Não, pastor, que toda vez que a gente pede pra orar, uma criança lá levanta a mão, ela sempre quer orar. Hã? Então, e ela sempre ora o Pai Nosso, pastor. Eu falei, não, então, é isso? Já se viu? Onde já se viu Toda vez que ela ora o Pai Nosso. Eu falei, mas o que tem, irmão? Eu falei, não sei. Né? Ela tá rezando? Eu falei, não, irmão. Não, irmão, vamos lá. Aí explica daqui, explica de lá. E falou, igual festa junina, né? Porque aí a criança fala de vir na festa junina, né? Aí a gente tem que falar. Eu falei, não, irmão, calma, irmão, calma. Eu falei, minha filha já dançou na quadrilha da escola. Calma lá, irmã, são crianças. Vamos devagar. Eu falei assim, e ó como a gente confunde também a cabeça das crianças. A gente fala, ó, não vai na festa junina. Por quê? Porque você é crente. Aí chega na igreja, festa na roça. Festa igualzinha do milho. da igreja. Festa do milho. Igualzinha da escola. Festa caipira. Igualzinha. Na igreja do André lá, não sei se ainda é, mas chamava Sertão de Jesus. E era isso, Esses velho. trocadilhos crentes, né? Não, Que são maravilhosos. eu amo. O Pax um dia falou mal disso, mas eu acho esses trocadilhos maravilhosos. Tinha que ter o TC Gospel lá dos caras dos Castro Brothers lá, Tem tá ligado? É muito bom aquilo, velho. Um dia vamos fazer um desse, cara. Fazer um podcast disso aí, só os trocadilhos gostam. Até o Diogo. É Diogo Lima? O cara do stand-up? Diogo de Lima. Assim. Não, ele é muito engraçado. Ele foi lá Foi. num dos dias. Então, às vezes a gente confunde, né, mano? Confunde porque é adulto e confunde a criança quando você fala, não faz isso. Não, isso não pode. Você nem ensina o princípio, né? Você veio de uma geração de bateria é pecado, rock é do demônio. Eu fui desse aí, cara. Não de falar isso, mas dessa geração. De pagode é do diabo. Não, essa aí eu até hoje. E aí a gente vai e faz isso. Falo, então você precisa ensinar pro cara que assim, o problema é o princípio. O mundo é entrar na igreja é usar o slide, porque o mundo usa slide. Pois é, o multimídia, agora o telão de LED. É eu profissionalizar, é eu ter gente que canta profissional no louvor, toca profissional. Não, o mundo é entrar na igreja é quando eu começo a deturpar os princípios. Isso tudo é recurso, meu. Só que a gente demora pra usar. Né? Igual, não, transmitir culto, isso é louco. Igreja... tem que estar aqui. Aí vem a pandemia, não, vamos transmitir culto. Aí vem aquela transmissão, meu Deus do céu. Rapaz, eu recebi uma ontem. Fala pro cara que já tem uns 3 anos que acabou a pandemia, dá pra melhorar. Tem um pastor que eu troco ideia até, o cara fala, gente, eu quero que vocês analisem esse vídeo. Eu tava assistindo lá o Botafogo, né? Aquela narração horrível, só entre nós aqui. Falei, preciso ouvir outra coisa mesmo, vou só assistir o jogo, Aí fui ver, cara... E o gol! Olha, e vai, e o gol! Putz, que desespero, mano, que desespero, velho. Bom, enfim. Cara, em 30 segundos de vídeo, ele falou, ó, olhem esse vídeo e fala 3 coisas que vocês não fariam. Esse vídeo. Não, então, teve uma galera que falou, eu não transmitiria. Cara, assim, com todo respeito e amor possível, né? Mas tinha as bandeirolas de missões mundiais que às vezes usa, né? Aí tinha aquelas cadeiras vermelhas no púlpito, parecia que tinha um varal atrás, um fio esticado com um negócio pendurado. O cara afinando o violão, quer dizer, não afinando na hora que foi tocar. O cara desafinado e o cara bora. Bateria 1, 2, 3, 4. Bora. Chuva de bênçãos ter. Eu falei, não, mano, não. E chegamos numa conclusão. Era melhor não ter transmitido mesmo. Tem coisa que é melhor não transmitir. Não, fazer porco. Então. Aí veio tudo isso em
questão lá dos amigos comentando, a falta do zelo, assim, da excelência para algumas coisas, e parece que a gente realmente coa o mosquito e engole o camelo. Não, 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 vamos fazer isso aqui porque tem a aparência do mundo. Pô, então faz relaxado e tá tudo bem? Não, e a gente gosta de fazer relaxado. A gente usa como desculpa. Não, eu sou raiz. Minha igreja é raiz, não faz esse tipo de coisa. Meu Deus, cara. Porque não, tem que ser assim e você entrega um produto final de qualquer jeito. Você entrega um culto de qualquer jeito, uma pregação de qualquer jeito. Quem não cresceu ouvindo, não, o importante é qualidade, não é quantidade. Putz, cara, isso é Meu terrível. irmão, eu falei que igreja que não cresce tá doente, irmão. Não sei que texto O bíblico... organismo vivo cresce, né? Não sei que texto bíblico você leu, que o problema é ter gente. Não, não, os caras metem aquela, é Deus que dá o crescimento. Então se não tá crescendo, é porque Deus não quer. É verdade. Se ele não Oi? deu pra sua igreja, é porque tá ruim aí. Oi? Eu até posso ouvir desse argumento. Fala, tudo bem, Deus não mandou crescer. Aí, porque ele olhou e falou, vixe, desse jeito, Aí, melhor não crescer. vou mandar não. na igreja do Mata lado. no ninho mesmo. Porque Que a gente loucura. olha, tem mega igreja ruim. Tem, mas tem mega igreja boa também. Sim, no começo desse ano, eu vi um vídeo do Fabrício Freitas, lá da Pioneira. Da semana aula magna, inauguração, sei lá, primeira semana ele pregou lá, né? E aí esse pastor brother também mandou o link e tal, tava vendo. Aí ele falou, gente, a gente tem que tomar cuidado o que a gente chama lá da numerolatria, né? Então a igreja só tá certo se ela cresce muito. Não, não é isso, irmãos. Mas a igreja é um organismo vivo. O Senhor vai acrescentando os que vão sendo salvos. Para isso a gente tem que ter intencionalidade. Nananana. Então, numerolatria é um problema. É um problema. Você olhar só para os números. Ele falou, mas ele é tão problema quanto a numerofobia. Parece que crescer é um problema, né? Não, é tão bom com 50 pessoas que isso. eu conheço Por todo quê? mundo. Porque aqui nós primamos pela qualidade e não pela quantidade. Voltou o sommelier. Aí né? você vai olhar a qualidade e fala, mas tá ruim pra caramba, Padrão de velho. qualidade. Ué, como é que vocês estão primando pela qualidade? Aí o negócio tá ruim demais. Falei, cara, que loucura, Porque velho. a igreja que não cresce começa a criar raiz em problemas que não são relevantes. Porque se a igreja está crescendo, seus problemas são outros. Você tem outro tipo de Eu problema. preciso aportar Ô, vocês pessoas. passaram por isso agora, de mudança de sede, Sim, de igreja, né? Tem Pô, sido toda uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça e agora estamos reformando e tal. E a gente no aniversário foi até o limite da igreja e falou, poxa, a gente só tem até aqui. Se a igreja começar a crescer até aqui, então a gente já precisa estar se organizando. Tem as suas dificuldades. Sim. Mas eu acho que são os problemas que são Problema problemas bom. Problema que o cristianismo traz para uma igreja resolver. Agora, a igreja está em 100 num ano, no outro ano está em 102, no outro está em 98, no outro voltou para 100. Ela fica nisso aqui, aí começa a criar problema porque a irmã do louvor desafina, Sim. porque o irmão da recepção às vezes não é tão receptivo, porque a irmãzinha usou uma roupa que a outra irmã não acha Problema da legal. igreja, né? Aí você começa a se preocupar com da vida dos outros, cara, não, porque o irmão vem 2 domingos, não vem 3. Aí você começa a se preocupar. Porque foi pra praia no domingo, né? Porque dá tempo para se preocupar com essas coisas. Quando a igreja é um organismo vivo e está preocupado em crescimento, em cuidar de pessoas, não sobra tempo para isso. Vai vir esse cara, mas fala, irmão. Ah, não dá, irmão, desculpa. Lá na igreja recente, não vou expor o nome, porque agora não pode mesmo, né? Se expor o nome pega mal. Sim. Mas tinha uma irmãzinha que tava magoada com outra. E chegou há pouco tempo. Ai, porque essa irmã me feriu. Aí o JP chegou, vai falar com a irmã. Vai lá e fala, ó, isso que você falou, eu fiquei magoado. Ah, tá bom. Aí pegou no domingo, viu ela falando no corredor com outra irmã, então, irmã, não é pra você falar com outra irmã. É pra você ir falar com a irmã que te machucou. Isso aí é fofoca, vai falar com ela. Eita. E ficou nisso um mês. Até que chegou uma hora que eu tá bom, foi e falou. E ele chegou depois no púlpito até chorando e falou, queria agradecer porque eu tô muito feliz aqui. Porque a irmã fulana, eu falei pra ela, vai falar com outra irmã, e ela foi hoje. E elas se resolveram. Eu falei, olha como é bom quando você resolve o problema. Mas se a gente ficar dando espaço pra ficar no corredor, não, uma vez aquele fulano falou tal coisa, e você vai espalhando. Nossa. Porque tá deixando tempo pra sobrar esses problemas. É. Se preocupa com coisa que é importante. Então, se minha igreja não cresce hoje, eu entendo que Deus dá o crescimento, mas por que ela parou de crescer? Tem um porquê. A igreja, pra mim, ela não tem um limite, porque é do reino. O reino sempre tá apto a receber mais pessoas. Então, se minha igreja parou de receber gente, alguma coisa Deus tá querendo me mostrar. Eu não tenho estrutura, eu não tenho estrutura física, emocional, espiritual. O que minha igreja precisa fazer para continuar cuidando de pessoas? Só que eu paro de me preocupar com isso e quero saber da cor do portão, E se o piano vai ficar na esquerda ou na direita. Eu falo, irmão, isso aí é tão irrelevante.
tranca aquela sala, porque é do meu ministério. É do meu ministério, um fica negócio preocupado. maluco. Não, se o diácono da ceia tá com a gravata azul ou rosa, se usou o Nossa, suco Maguari ou suco Aurora. Eu falei, irmão, tanta Olha, coisa. cara, eu amo igreja local, mas Tem hora que cansa tem algumas algumas coisas. coisas que você fala, rapaz. Não, eu fui no... Até vou indicar pra vir aqui também o Max. Ah, tem que trazer tem o que Max trazer aqui. ele. Putz. Aí eu falei, vou visitar o Max. Vai pregar, tava lá, era o dia de ceia, né? Eu falei, pô, dia tranquilo. Aí ele já subiu, eu falei, nossa, o Max é uma cara meio brava, é raro, né? Ele falou, irmãos, queria falar com vocês sobre a ceia e tal. Porque tem um irmão aqui de muitos anos que veio falar comigo que o suco da ceia é muito amargo. E aí, toma, na Bíblia. Eu falei, então, sabe o que era amargo? Eram as ervas amargas pra lembrar disso, do sofrimento, papapá. E depois ele falou, cara, às vezes me decepciona, porque tem gente que tá aqui há 20 anos e tá preocupado com o sabor do suco da ceia ainda. O cara nem entendeu nada do evangelho. Difícil, hein, mano. E Saber aí, se é o pão quinho ou é o pão puma que o irmão cortou. Falei, aí você. Essa bolachinha aí que vem não é o pão, né? Sabe quando eu compro o cálice já junto? já né? vem pronto. Essa bolachinha aí não A gente é o brinca pão. lá na igreja que agrada todos os públicos. Tem hora que é pão australiano, pra pagar Jesus mais queimar de sol. Eu falava que eu ia fazer com bisnaguinha e fantaúva. Quando eu era moleque, eu falava, você pastor vai ser bisnague e fantaúva. Mas tem assim. irmã que faz aquelas bolachinhas, mas que é dura, né? Os caras falam que é o Jesus bodybuilder, né? Que é aquele Nossa, ruim de morder. né? que é meia hora, 3 cálices pra descer o pão. Não, e fora que a gente fala dos 3 elementos da ceia, né? É. O pão, pra lembrar o corpo. O vinho pra lembrar o sangue e o suco pra lembrar o vinho. E pode piorar. Depois, quando o JP vier, você fala com ele. Que numa... Ele escreveu um livro sobre ceia, alguma coisa escreveu, assim, né? que é o... Pedi pra ele trazer aqui. Eu vi ele falando no podcast do Erisvaldo, eu acho. Ele escreveu o livro, vende lá na RTM também, que é... Eu esqueci o nome, mas... Mas é alguma coisa a ver com ceia Eu não e sei tal. se é compaixão e graça, uma coisa, até que ele venha. Tá, isso você tá pensando da campanha, Corpo e né, sangue. Isso, boa. Acho que é bom. Valeu, tá vendo? Meti a campanha de missões aqui, né? Seminarista, seminarista lembra o professor do seminário, tá não. precisando de Boa. nota. Corpo e sangue, anunciando Corpo e a sua sangue. morte até que ele venha. Boa. Vende lá na RTM 20 contos, você leva pra cá, tá barato. Tá? Campanha de missões, Campanha de missões. Magnani. Até que ele venha, tem até que ele venha. Eu sei que tem, em algum momento desse livro. Mas ele fala sobre isso, mas eu brinco que na pandemia, ele chegou o dia da ceia, ele esqueceu. Aí tinha só suco de laranja. Falei, aí foi longe, foi o suco de laranja apresentando suco de uva, que apresentava o vinho, que apresentava o sangue. Suco de... Mas, rapaz... A metalinguagem. E a ceia na pandemia, isso deu uma polêmica nos grupos de pastores, mano. Eu vi num conselho que o cara perguntou se podia batizar online. Eu falei, irmão, aí já... Nossa, então, peraí. Não, mas teve igreja, você deve ter visto, que batizou com balde. Batizou com balde. Eu O já cara vi. colocava um balde na frente, enfiava a cabeça no balde. Mas bom, batista não é, né? Já sabemos, né? Mas os É caras que tá na cabeça, né? Ele já Exatamente. limpou uma parte do corpo. Falta o resto. Loucura. Tá bom. Mas aí eu confesso, a ceia online, por mais que a ceia ela tenha como premissa a comunhão, mas naquele momento tava proibida a comunhão. Então, Tudo que a pandemia até restringia. consegui aceitar. Agora, o batismo online ou o batismo com balde aí, acho que eu sou muito ortodoxo. Teve o pastor que se Eu sou autobatizou, desses que meu. quer problema na igreja. Tem a pastor que eu não vou expor que se autobatizou. Se autobatizou? Tava lendo a Bíblia, se converteu, foi na praia e batizou a si mesmo. Não, eu me batizo. E se jogou no mar e saiu 7 ondas. e voltou. São Longuinho, mas hoje é Nossa, Jesus que ele serve mesmo. Mas foi lá e se batizou. Mais uma vez eu fiz uma piadinha com o irmão da 7 Praia lá, ele ficou bravo. Falei, irmão, você que é da igreja lá das 7 ondas? 7 ondas é mancada também. 7 praias, pô, 7 ondas pra mim era quase um sinônimo. Mas acho que o irmão ficou meio ofendido. Eu falei com carinho. Carlão, a gente precisa caminhar pro nosso final aqui, velho. E a gente pede 2 coisas. Primeiro, você indicar alguém. Agora você já até falou do Max, né? Traz o Max. Max tem que vir aqui, velho. Porque o JP já indicaram, o André você já falou que vai vir, então. traz o Acabou Max. os pastores próximos. O resto já vim de muito longe. Não, os outros também que você citou aqui vão estar aqui. O Rafa vai estar aqui, Legal. é questão de agenda, né? Que ele mora logo ali, né? Logo ali. Poá. Fazer igual vocês lá, o dia que o Grulha foi lá, né? O Rafa que levou, o Rafa que tava junto, alguma coisa assim. Falou, vem os dois, a gente já grava no mesmo dia. Rafa Véia tranca uma sala dessa, galera de Poá. É Tem perigoso. o Bacará também, quero combinar Tem. ele vir aqui. O André das Imbuias. Então tem bom, uma molecada galerinha. tá perto.
pra gente poder conversar. Então você já indicou. E um livro, mano, pra você indicar pro pessoal, você já indicou a Bíblia Rota 66 lá, né? Se eu achar o link, eu ponho aí pra galera. Mas tem algum livro que te ajudou, te ajuda na caminhada? Faltou perguntar uma coisa, mas eu já faço aqui nesse finalzinho. Olha, de livros, sim, tem alguns, mas acho que um que é bem pastoral, bem para a igreja de uma maneira geral, a gente trabalhou ele no primeiro bimestre da Chácara, que é o... que eu esqueci o nome, mas lembrei agora. Ótimo. Muito bom, você vê que eu li Esse é muito. perfeito. Que é o Louco Amor do Francis Chan. Nossa, cara, eu gosto desse livro, hein, mano? Esse livro ele é muito bom. Se você ler, você vê que é um livro antigo, porque você lê e no final do capítulo ele te deixa um link do YouTube lá pra você digitar, entrar e assistir um vídeo. Acho que as edições mais novas tem um QR Code. Já deve acho, estar né? melhorzinho. Mas é Uma pela vida Mundo com Cristão. propósito também. Os caras meteram um QR Code agora, né? Ela é do Mundo Cristão, ele é baratinho, legal. mas assim, cara, ele te dá um retorno pro evangelho, passo a passo de como entender a Cristo, caminhada de discipulado e o que fazer com a sua vida ao invés de investir tanto tempo em coisas fúteis. Assim, 10 capítulos. Boa. A gente tem uma série sobre ele lá na RTM, então se você procurar nos Caminhos da Fé, foi falado sobre ele. Muito legal. No canal da Chácara Fora a gente pregou sobre o livro inteiro. E também pela RTM você tem o Painel Literário, que é um programa que o JP faz. Eu fiz com ele essa série, a gente discute capítulo a capítulo. Então você ainda pode ler e depois procurar lá, que você tem capítulo a capítulo, a gente comenta. Eu não vou lembrar agora, minha memória é muito boa, né? Mas o pastor que veio aqui, o Renan, ele indicou também alguma coisa do Francis Chan. Não sei se foi o Louco Amor, não. Acho que foi outro livro. Ele tem uns outros... Ele tem o Deus Esquecido, tem o Discipulado, tem o que ele escreveu com a esposa. Eu tô né? com todos lá em Eu casa gosto pra da ler, leitura mas eu só dele. tinha lido até agora o Louco Amor. Vou começar os Não, outros. e o Louco Amor é aquele capítulo que ele fala assim... Entregando restos a para um Deus Santo. Deus Esse é o mais Santo. pedrado. Não, você é louco. Só o título já... Não, os títulos desse livro é maravilhoso. Gente, maravilhosos. boa. Recomendação do Carlos. Recomendo também. Livrão. É um que eu queria estudar com jovens. A gente pegou uma vida com propósito, né? É bom. E aí tem um Louco Amor também. E, mano, uma coisa que eu pensei no gancho pra perguntar e esqueci, que eu acho importante. Em uma das chaves suas... Trocar o cigarro aí, irmão, tá? Então, vou começar a pegar o azul. O vermelho tá Sem zoando a filtro, garganta. tá marcando. Esse negócio tá muito ruim. Acho que vou mudar a marca. Pega um collab aí. Você falou do... Uma das viradas de chave na sua caminhada foi quando você saiu de casa porque você firmou na decisão que você ia de fazer o seminário. Mas onde que veio a compreensão desse chamado? Eu gosto de ver você e o JP falar sobre isso. Vocês falam de chamado e vocação de um jeito diferente. Acho que vindo do Shed e tal. Achei muito legal isso. E como foi o seu, assim? Só pra gente encerrar. A gente entende um pouco, assim, que chamado é para todos. Todo crente tem um chamado à salvação, um chamado a evangelismo. Uhum. Que até tem uma entrevista do Chat perguntar: quando você recebeu o chamado para ir pro Brasil? Ele falou: nunca. Os caras, por que você veio? Ele falou: porque eu tenho um chamado para falar de Jesus e na minha vocação eu entendi que eu deveria ir pro Brasil. E a vocação tá ligada àqueles dons que Jesus te deu, que o Espírito capacita, você fala: vou atuar nisso. E que eu creio que é uma justificação na vida inteira. Você tá no ministério há mais tempo que eu, você um dia falou: vou trabalhar com isso, aí trabalhando você foi um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá, e você vai alinhando. Então, para mim, foi interessante que, assim, eu tava fazendo enfermagem, eu tava já meio desgostoso, assim, e eu fui convidado por um amigo para ir pro seminário assistir uma aula. E é justamente a aula do JP, foi aí que eu conheci ele. Olha aí, Era mano. Teologia Sistemática 2 ainda, tipo, era no meio do meio. Aí o Miss Pá ainda tem até hoje, você pode assistir uma aula grátis para você conhecer. E eu fui ver uma aula. E aí eu gostei muito. E eu voltei nota terça, falei: pastor, posso ver essa matéria? Ele falou: pode. E eu assisti a matéria dele inteira. Caramba. Sem estar matriculado. Assisti a matéria dele inteira. E depois, quando eu saí de lá, eu falei: cara, é isso que eu quero pra minha vida. Olha, que legal, mano. E aí foi quando eu falei: eu preciso fazer. Mas você tá vendo que isso aí tem tudo a ver com o negócio que eu te falei? Eu falei: mano, você tem um negócio também com a parte da teologia, do estudo. Seu chamado foi exatamente nesse meio, mano. Teologia Sistemática 2. Pô. Tudo começou lá atrás na Pibisa. Cara. Teve a época, não sei se você lembra, do Tour of Hope, que era o barco missionário. Sim. Eles foram na igreja e eu falei: quero me envolver com missões. Entendi que era isso. Tá. Aí fui me envolvendo com missões e cheguei até o Expresso. Trabalhando com o Expresso, por isso que eu falo da Justifina. Eu tava missões. Comecei a estudar. Aí teve a questão da teologia, eu tava no Expresso. Mas entrei pensando em missões. Ok. Mas em 2 anos de Expresso, trabalhando com a molecada, a liderança chegou e falou: cara, você é muito mais pastor do que missionário. Nossa, essa Porque evidência. dentro do projeto, eu falei: minha função aqui é muito mais pastoral do que de evangelismo.
Então é isso que eu gosto de fazer. E é por isso que eu creio que a vocação une as duas coisas. Deus te deu algo, mas que você tem prazer em fazer aquilo. Sensacional. Carlão, é isso, mano. Eu queria te agradecer mais uma vez por você ter vindo aí. Eu acho que se pudesse a conversa ia longe ainda. A Vira vigília. gente só toca em alguns assuntos, alguns pontos, né? Mas vamos fazer o trocadilho gospel, hein, meu? Cara, Vamos seria a minha vontade. Só doido, mais dois doidos aí. Não, mas escuta essa. Ó como eu falo de inspirar. Porque eu fico pensando assim, eu falo, mano, eu acho que a gente devia pegar, tipo, alguns jogos assim, juntar a galera e jogar. Jogar, trocar ideia e tal. Aí um dia eu entro lá no Viajando por Terras Distantes. Tá os caras jogando. Pô, os caras com os jogos de tabuleiro. Falei, mano, é isso aí que eu tô falando. Caramba. Acho que seria tão legal. Enquanto a gente joga, a gente conversa e fala e lembra e fala sobre as coisas que estão acontecendo agora. Eu acho que ia ser muito top. Vamos fazer, mano. Quando eu vim aqui para esse estúdio, eu falei pro Marcel, eu tenho ideia de pelo menos uns 3 programas, cara, pra gente poder fazer de podcast. Vamos começar com um deles, que é o Segunda de Graça. Daqui a pouco a gente vai fazendo o ajuste fino aí pras coisas. Mano, mais uma vez, obrigado. Prazer, pastorzão. Olha pra galera aqui, ó. Dá um tchau, fala uma mensagem da graça de Deus pra gente encerrar. Olha, de bate pronto sempre, né? Muito combinado. Muito né? combinado. Eu acho que, não sei a situação que você passa, essa é uma frase bem pastoral, né? Não sei o que você tá passando, mas assim, sempre confie na graça de Deus. Tava lendo Eclesiastes, acho que não é o melhor livro recomendado para você que tá em busca da graça, né? Porque ele é um pouco desmotivador, é um trecho. Mas o capítulo 1 ainda. Mas quando você encerra o texto, você vê que é interessante que toda a perspectiva que Salomão dá no livro é de um olhar terreno. Então, realmente não tem sentido embaixo do sol, nada muda, as coisas são iguais todos os dias. Mas quando ele encerra falando que, estando com Deus e tendo uma visão dele, uma visão do alto, as coisas mudam, é isso que também me motiva a cada manhã. Então, acho que uma perspectiva da graça é, tente olhar com o olhar do alto. Hoje, talvez você vai olhar com seu olhar terreno, não faz sentido, sua vida talvez não esteja indo para lugar nenhum. Mas se você estiver tentando olhar com o olhar de Deus sobre as coisas, você vai ver que mesmo que não faça sentido, ainda tem um propósito. Amém. Glória a Deus, é isso. Obrigado por você que acompanhou até aqui. A nossa ideia aqui de falar sobre a graça de Deus é sobre a atuação dela. Foi isso que a gente falou aqui. Em nós, através de nós, apesar de nós e muito além de nós. E eu peço para você que já conhece o rolê da internet aí, ó, curte, compartilha, se inscreve no canal. É uma das formas que você pode ajudar a essa mensagem, a esse testemunho, a essa história chegar mais longe, né? E aí acompanha aí também na descrição, vai ter muita coisa boa para você aí. Segunda-feira que vem a gente tá de volta, Segunda de Graça, às 20 horas aqui no nosso canal no YouTube. Tô esperando você, Deus te abençoe. Beijo, pessoal. Valeu. Valeu, Carlão. Falou.